Vamos lá então, bom dia, ainda mais com essa chuva maravilhosa, com certeza vai ter barragem cheia, Sangarrasa e também Piraí. Bom dia então para todas as pessoas do mundo inteiro, do mundo espiritual que estão nos acompanhando nesse momento. Você sabe que não é pouca gente que está conosco aí. Então vamos então, bom dia, ele que veio lá da colina e todo gaúchão hoje, todo gaúcho, vem cá, tu é representante dos fazendeiros, aqueles que não pagam nada, segundo o pessoal aqui, ou não? Bom dia, Maurício Campos da Colina dos Olhos d'Água. Bom dia, Siltulhão, Maurício Machado, Rataú Gomes, Clóvis Vassourão. Eu represento a mim mesmo. Agora, eu não sei de ninguém que não pague conta, cada um sabe de si, né? Então, isso aí eu não sei de nada. Só sei que, como o gauchismo, o tradicionalismo tomou fama no mundo inteiro e o prefeito ficou famoso pela sua coragem, pela sua destreza, até que uma jornalista paulista disse que o prefeito honrou as calças que veste, eu decidi botar essa boina, né? Quem sabe, como o programa é transmitido pelo Facebook para o mundo todo, talvez também eu fique famoso como o gauchão de Bagé, o machão de Bagé. Muito bem. Então, nosso cordial bom dia, ele, Vassourão, ele que é o nosso polícia investigativa aqui do programa. Bom dia Silto, bom dia Maurício Campos, bom dia Maurício Machado, bom dia Rataú, bom dia ao pessoal do Facebook e bom dia aos ouvintes da Rádio Positivo FM, tá bom? Uma boa chuvinha em Bagé, hein? É verdade. Bom dia então, Rataú Gomes, o nosso cientista político. Bom dia, amigos da Rádio Positivo FM 96.3 MHz, bom dia amigos do Face, bom dia Maurício Machado, Maurício Campos, Silto Leão, bom dia Lassa, bom dia. Só lembrando a você que está nos assistindo e nos ouvindo pelo Facebook, caso o áudio esteja picotado, você pode nos assistir via Facebook e nos ouvir pelo site da rádio www.positivofmbagé.com.br. Tia, um detalhe que eu gostaria de me manifestar antes de colocar as pautas é com relação à qualidade do som que a nossa rádio tem. Eu tive fazendo uma pesquisa e ia colocando em todas as rádios, principalmente na questão aonde as pessoas iam falando, os locutores, e a qualidade da nossa é superior até a rádios que são antigas na cidade. E isso é parabenizar, né? Como é o nome do menino aí? Hamilton Camargo, ele que tem... Querem nos fechar. E o Hamilton, então parabéns, viu, Hamilton? Tem um excelente profissional e com certeza tudo está acontecendo aqui na Positiva justamente pela tua dedicação do teu trabalho que está realizando aqui. E eu fiz essa pesquisa com todas as rádios, né? E a questão da qualidade do microfone, que é o que realmente leva a mensagem, é superior, impressionante. Então, quero deixar aqui ao vivo, né? Essa manifestação para o nosso amigo Hamilton. Bueno, vamos então. Hoje nós temos algumas pautas. Nós vamos então conversar com vocês. Nós vamos colocar primeiro, né? O que nós vamos falar, até mesmo para vocês, se algum interesse de ficar nos escutando até o final, vai ser uma grande honra. Então, a nossa primeira pauta, Lula em Bagé. Pois olha, meu amigo, dentro dessa maluquice que está estabelecida aí a nível nacional, né, o Lula resolveu iniciar essa caravana dele para o Bagé e deflagrou um processo de reação a isso, da qual nós vamos falar. Tudo bem poderoso. E também tem Divaldo na manifestação. Também nós vamos falar, daí é muito bonito. Tem saído muito baixo teu áudio quando tu fala, puxa. Não, mas ele queria... ele tá comendo picolézinho. Tá comendo picolé, depois ele... Esse que ele tava ruim das É que o mimoso aqui, ele vê a gente falando, ele não larga o microfone. Puxa! É só chinchar o troço aqui. Então, Divaldo na manifestação, interessante isso, né? Diz que subiu num caminhão, gritava, desvairado. O problema é aquela história, Deu faniquito. O problema é aquela história, né, meu amigo? É o sujo falando do mal lavado, né? Então as reações houveram, né? É verdade. E aí teve um lote, né, tio? Lote depois. Alvarás. Outro. Isso era uma pauta que estava para sábado passado, mas que nós não conseguimos vencer por causa da entrevista com o vereador Omar Gani, mas que nós vamos trazer à tona aqui, porque tá um escárnio. Então, realmente, botando água no nariz da população. E essa aqui tá linda, ó. Supremo Lei Fleury. Tu vê só, tia. A Lei Fleury eu coloquei na pauta aí em função de que essa coisa de que prisão só a partir de trânsito em julgado
advogado foi criado lá atrás pela ditadura, né? E é impressionante que até hoje se sustenta isso, uma coisa que foi criada por um propósito perversissimo, né? E tá aí o Supremo, tá parecendo a Dilma, né? Aqueles discursos da Dilma, que quem ganhou, não ganhou, quem perdeu, ganhou, quem não sei o que, virou uma esculhambação que não tem pé nem cabeça, né? Que situação. Eu vou botar suprema porcaria, né, tia? Vamos falar. Multas pessoas jurídicas. Isso é uma denúncia, né? Porque as pessoas devem saberem de um privilégio que existe dentro do CTB, que privilegia quem tem dinheiro, privilegia os ricos. Aquele peso que existe para a pessoa física nos pontos da carteira não existe para carros que estão inscritos na pessoa jurídica. Isso é bem interessante. E também temos aí Bolsonaro. Né? Bolsonaro. Como é que eu disse? Bolsonaro. Mas é porque ele tá cheio de bolsa aí, por isso. Bolsonaro bate palmas. Tio, é aquilo que eu achei que o Maurício ia entrar. É aquilo que eu já tinha entrar. Sim, diga. Ué, sai. Não, isso aí nós vamos falar no decorrer do programa, mas assim como foi comentado aqui nos bastidores que uma manifestação local contra o ex-presidente Lula tá recriando das cinzas o Tintones, essa manifestação também tá dando forças ao Bolsonaro, essas manifestações do STF, porque onde a lei não se cumpre, aí vem um moralista defendendo a lei, defendendo tudo, fazendo aqueles discursos que o povo quer ouvir, discursos fake news, tá se fortalecendo com o radicalismo dele. Deixa no mais, tu tem mais coisinha pra falar. Tem também a questão do setor de projetos, que estava na pauta passada, que nós temos que tocar, né, que mudou a gestão. Olha, já temos 36 pessoas visualizando o programa pelo Facebook e 7 curtidas aqui. Quer dar uma proseada? Não tô conseguindo listar as pessoas aqui. Bueno. Milene Lima e a irmã da Milene Lima, é certo que estão ali entre essas 6 pessoas. E a sua senhora também, né? Como é o nome da irmã da Milena? É a Silvana? Silvana tá sempre conosco. O cara tem que estar se espichando. Eu ainda vim com óculos com mais grau hoje. Mas com certeza a Milene Lima, ela gosta de ouvir esse programa, mas com certeza ela não gosta de ouvir nós três aqui, né? Ela gosta de ouvir uma voz rouca, sexy. Um beijo, meu amor. A Milene Lima, ela tá se preparando. Nós vamos fazer uma entrevista ao vivo aqui com ela, com relação a 2 tipos de raça de ovelhas, a Santa Inês e a Doppler. Então, em seguida... não tem ideia fixa, quer dizer, deixa a Santa Inês e toca o programa. Olha, temos aqui Armazém Farroupilha, Rafael Gales, Sandra Giovanni Barreto. O Armazém Farroupilha, nosso futuro patrocinador aí, ó. Quem mais, então? Não, do comentários aqui, fizeram comentários, não são os que estão ouvindo, tem várias pessoas ouvindo. É que eu até sou meio tecnológico, mas a minha tecnologia vai até um ponto e... Pá. Como é que é? Bueno, tem mais também aqui o nosso campeão zoinho. O que quer dizer isso? Campeão zoinho. O campeão tá na 7 lá, pá. Nem tem como botar a imagem aqui, uma placa lá pedindo uma ajuda financeira para as pessoas. Vamos conversar a respeito, né? Ele é campeão de audiência, amiguinho. Mas a gente fala durante o programa. Olha que eu tô prevendo o nosso futuro prefeito. Tu pensa zoinho. Tia, vamos saber aqui, Free Shopping em Aceguá. Os free shoppings brasileiros que foram autorizados a ser construídos do nosso lado aí em Aceguá e que nós vamos aprofundar aí, tem várias conjecturas. Nuances. Que beneficiam umas até a no van, cravo e outras na ferradura. Isso aí, meu caro. Isso aí vai dar coisinha. Um rebuliço. Muito bem. Então agora, já que o nosso Impolito... Acrescenta aí, no papelzinho aí, a questão da pauta passada que nós não comentamos, do setor de projetos de leis, que mudou o responsável, né? Então nós temos que comentar aí, porque as leis é que tocam o nosso município aí. Trocou. E nós vamos, trocou, mas não trocou. Muito bem, então. Vamos então, já que o nosso Impoluto aciado, sabe tudo. Não. Vamos ver se tu não sabe então. Não sei, o que eu sei é que nada sei, mas os apoiadores, só para deixar para os ouvintes e para os telespectadores que eu saí na correria por causa da chuva, né? E aí eu deixei o papel, a cola dos apoiadores culturais em casa, mas de tanto colar eu já sei decor. Quase que ele usa, eu acho que ele usou papel para outra coisa. Que eu tava meio malento, eu me atrasei porque eu tava meio malento. Tinha mora aquele da publicidade. Eu não sei se os caras, porque se os anunciantes vão ficar felizes com isso, mas tudo bem, né, tia? Tudo
Tudo bem? Tudo bem. Tem a Europes Terraplanagem. A Europes Terraplanagem é uma empresa totalmente documentada e capacitada para pegar a CEINFRA e o DAEB, viu? Ela vai lá e faz o abarroamento nas estradas. É especializada em terraplanagem, em drenagem, em açudes, tudo que você precisa nesta área aí, procure a Europes Terraplanagem, empresa totalmente documentada. Também tem a GVD Contabilidade Despachante. A GVD Contabilidade Despachante lembra você, caro ouvinte, caro internauta, que a declaração do imposto de renda é até o dia 30 de abril. Então, se você quer ter a sua declaração de renda fora da malha fina, procure a GVD, que faz um trabalho ético, sério e competente. Também tem o Araújo e Vidal Advogados Associados. Araújo e Vidal Advogados Associados, ele é especializado em juros abusivos, carteira de motorista cassada e problemas eleitorais. Zoinho, atenção, você que tem problema eleitoral, que é jornalista e que está sofrendo algum tipo de censura ou processo tentando lhe intimidar, procure o Araújo e Vidal Advogados Associados, que ele resolve isso no ligeirão com 2, 3 liminar e meia dúzia de gritos, porque o baixinho é polêmico. E tem também a MC Assessoria de Comunicação e Marketing. A MC Assessoria de Comunicação e Marketing, ela é responsável por sites, folders, eventos. Você que é empresário, você que é político e quer criar uma fanpage no Facebook, quer que alguém administre, você quer que alguém faça seus eventos, faça seus sites, procure a MC Assessoria de Comunicação e Marketing, e que eles vão fazer um preço especial em um serviço de excelente qualidade. Não me lembro do site aqui, mas o telefone, que é o meu, é 53997090009. Isso aí, Silton Leão de Leão. Vai na Ignácio Imóveis, a Ignácio Imóveis, a nossa Sandra Barreto e Karine, as corretoras. Karine Brinhol. É que eu troco eu boto Sandra Brinhol e Karine Barreto, mas é tudo colega ali, tudo procurando realizar o seu sonho, caro ouvinte, caro telespectador, procurar o seu sonho da casa própria, do seu terreno, do seu sítio, da sua estância, da sua fazenda. Só não estão vendendo ainda terreno no céu e na lua, mas assim que abrir espaço lá, vão começar a vender e alugar. E não se esqueça que eu tenho um sonho de um terreninho ali na colina, entre o Cantegril e o aeroporto ali, para comer uma ambrosia da Fátima e do Cleomar. Um abraço, Fátima e Cleomar. E ver aquela vista da cidade linda, participar das festas de arromba, ou então um sítiozinho aqui pros olhos d'água aqui, depois do motel ali, das cabanas ali, que eu só conheço de passado. Por que tu só conhece de passada? Tu nunca pegou mulher velha e foi lá, tia? Não, lá não, lá eu só conheço de passada. Lá eu nunca tive o privilégio de adentrar naquele recinto. Passa uns quilômetros ali, depois de uma viagem tem uma região boa ali pra morar. Tem a Ótica Prisma, que é aqui em Bagé e em Piratini, na capital Farroupilha, primeira capital Farroupilha, lá do Bento Gonçalves. É na Gomes Jardim, lá em Piratini, e aqui na 7 de setembro. Aqui você procura, lembra do Luiz Augusto Lara, mas não é o Luiz Augusto Lara. Procure o Luiz Augusto e Luziane e o proprietário Jefferson, ali na frente do Nacional ali, que ele resolve tudo pra você, relógio, óculos, brinco, tudo ali que você quiser. Tem o sorteio, né, que nós nunca fizemos e vamos ter que fazer. O de hoje não passa, porque senão a nossa credibilidade está em xeque. Isso aí é interessante. Nós vamos colocar, para fazer esse sorteio, eu vou colocar aqui o número do celular para o WhatsApp. Então a pessoa coloca o nome da pessoa e eu quero. E aí, com certeza, através do Facebook, através do WhatsApp, nós vamos realizar hoje, então, 5 sorteios de cheque presente de R$50. Esses R$50 é realmente, a pessoa vai lá na Ótica Prisma, fala com o proprietário Jefferson, ou o pessoal que trabalha a Luziane, o Luiz Augusto, que estão lá, e com certeza eles vão fazer com que os nomes de vocês vão ser colocados só para as pessoas que querem fazer parte do sorteio do cheque presente lá da Ótica Prisma. Então aí o WhatsApp é 999-779076. Então, repetindo, quem quiser fazer parte do sorteio hoje será realizado 999-779076, tá bom? Já começando de agora, e a palavra eu quero, nome da pessoa e a palavra eu quero, tá bem? Que aí a gente já sabe aqui que é realmente para definição desse programa. Bueno, vamos então, agora sim, Lula em Bagé. Vamos repetir aqui de novo as pessoas que estão interagindo conosco aqui. Rafael Galli nos dando bom dia, a Sandra Giovanni Barreto, bom dia. Sandra Bom Barreto, trabalho. Vai realizar meu sonho, Sandra Barreto. Sandra,
Aonde que é mesmo? Na colina? Ou lá Na colina ou ali nos Olhos d'Água, Nos Olhos d'Água. passando os aviários ali. Fábio Cardoso aqui, Zona Norte aqui na audiência. A Milene Lima te mandou um recado, Maurício. Bom dia, muito bom ouvir todos vocês, Maurício. Mas claro que ver o Urataú não tem preço. Tem categoria. Yara Ribeiro, bom dia, amigos. Armazém Farroupilha na escuta e Doc Brum também na escuta. Temos aqui mais 2 pessoas na escuta aqui. É que aí a tecnologia dos meus dedos aqui se foi. Então, vamos dar início às pautas. Oh, mas o que é isso? Olha, tia. O que é isso? Não, sinceramente, ele ficou... Não, ele... Tia, mas tem que suspirar, né? Porque eu vou te dizer uma coisa. Cada assombração que me aparece, quanto mais eu espanto, mais a assombração me aparece. Muito bem. Já tá cheio de assombração. Bravo. Já? Assombração, fantasma. Até nós tínhamos que ver depois com relação àquela fantasma que existia aí, o que deu, né? Será que os Ghostbusters já vieram aí ou não? Eu tô estranhando, tu sabe que os Ghostbusters estão meio enrolados, né? Eu achava que eles fossem mais diligentes, né? Mas eu acho que tá se acumulando tanta coisa lá que eles estão tentando fazer um pacotão, entendeu? Mas olha, vou Quase te dizer, o não vai pacotão. sobrar pedra sobre pedras a hora que se largarem esse pacotão. A hora que soltar esse pacotão, periga fechá-la, hein? Nossa, tá Tem que louco. fechar as portas, hein? Vai ter que botar uma grade na entrada e outra na saída. Tia, vamos ver então. Lula em Bagé. Tia, da outra vez o Lula velho veio, foi uma coisa maravilhosa. Como é que foi dessa vez, Urataú Gomes? A questão toda é o que nós estamos dizendo faz algum tempo já, né, Silvio? Que isso tudo é um assodamento e é uma coisa que bota todo mundo sobre uma perspectiva absolutamente negativa. Como é que o sujeito que está condenado em segunda instância, que toda a júris condenou ele, agora o Supremo deu um habeas corpus provisório para ele até dia 4 de abril, nós vamos falar disso, mas o Supremo é um tribunal político, né? O tribunal de toga, em todas as instâncias que foi o caso dele, foi sempre a 0, 5-0, 3-0. E aí o cara pega no meio disso e começa uma caravana. E dentro disso uma série de coisas muito estranhas. A primeira é que o cara é um candidato a presidente e arruma como palanque uma universidade federal, que é um órgão público, é um prédio público. Como se dono fosse, ou como se poder ainda tivesse sobre aquilo. Tá certo? Foi no governo dele que foi implantado, maravilha. Mas o cara que tem campanha, ele tem que vir fazer comício em praça pública, na via pública. Não, o que seja, é política, meu cara. Tu vai fazer uma caravana, tem um propósito, se alguém vai interpretar isso lá na frente, que é pela legislação que chama uma propaganda fora da lei, bom, isso é outra coisa, né? E tá cheio de gente fazendo campanha, né? Até porque ele alega que não é campanha, ele alega que como a Unipampa tá comemorando 15 anos, ele veio pra fazer... mas isso aí é ridículo, sim, né? Ele saiu daqui, foi a Livramento, foi a Santa dele. Maria, e em todos os lugares ele procura a Universidade Federal. É a defesa dele. Entendeu? Foi a São Borja e em Passo Fundo fechou a porta. Né? E assim, ó, bem interessante, né? Porque quando terminou a ditadura, a direita toda estava envergonhada. E a direita perdeu a vergonha. E ainda bem que perdeu a vergonha, porque é bom que todas as matizes ideológicas se manifestem e igualmente. Porque não é feio ser direita. Não claro precisa que se não. envergonhar. Claro que não. Entendeu? Feio é ser ladrão. Entendeu? E foi isso que a direita descobriu, que a esquerda, que sempre pregou que era a campeã das moral, dos bons costumes, que era tão ou mais ladra do que ela, a direita. A despeito dessa história de que essas manifestações e as proposições de quem veio fazer discurso aqui tá muito naquela de que o meu ladrão é melhor que o teu, não é uma coisa de ladrão de estimação. Exato. Do que é melhor, do que é pior, né? E aí houve uma reação, começo de reação organizada aqui, um protesto legítimo. Que se perdeu no meio do caminho. Não, meu Maurício, sempre se perdeu. O MST sempre se perdeu e todas as manifestações que a esquerda fez ao longo desses últimos 20, 30 anos cansaram de se perder e sempre alegavam que era direito, que é democracia. Olha os black blocs aí em São Paulo. E aí o discurso que fazia a esquerda, não, porque não pode reprimir. É o que eu estou dizendo, a direita aprendeu. Entendeu? Agora em Passo Fundo, até pneu no asfalto queimaram como vinha a esquerda queimando em São Paulo. Então aprendeu e está fazendo igual. Então, e aí vai a história do sujo falar do mal lavado. Não pode. E aí começou uma campanha maluca de cada lado, começar a inventar fake news, entendeu? Notícias falsas. Uma delas, que até para ser justo aqui, um granjeiro foi flagrado numa foto metendo o pé na bunda de um apoiador do Lula lá. Lula lá é brabo, né? Cacofonia horrorosa, desculpa.
do Lula, fazendo discurso lá na... E postaram imediatamente que tinha sido o Duda dele. Secretário de Planejamento. Só que não era. Aí era até parecido. De costa, assim, mas de relance. parecido não dá, amiguinho. Tem que confirmar. Aí do lado da esquerda contra a direita. E essa história é tudo meio aspa. Aí do lado da esquerda contra a direita, postaram as fotos de 2 policial federal armados. Os policiais estavam lá fazendo segurança, porque o prédio lá é federal. Então os caras com a pistola contra o corpo aqui, uma atitude clássica de treinamento policial, com ela na mão aqui e esticando o braço. Já postaram que eram fazendeiros armados. Bom, seguiu, saiu daqui, foi para Livramento. Conversou com o Mujica deu nos dedos dele. O Mujica queimou ele. Mujica disse, olha, até vocês devem procurar isso na internet. Eu respeito muito aquele homem, porque ele tem tudo que a esquerda brasileira perdeu há muitos anos, que é a coerência. Ele é um homem respeitado, inclusive, pela direita. Bom, a senadora Ana Maria Lemos, que é uma direitosa daquelas, foi para a tribuna do Senado para recitar o que disse o Mujica lá em Livramento para o Lula. Mas com exceção ao que disse o Mujica, no resto do seu pronunciamento, a senadora acabou proferindo vários fake news. Pois é. E assim estão todos eles nessa história, né? Promovendo, inclusive, o prefeito que se manifestou aqui, está na nossa pauta aqui. E acabou que o prefeito sofreu críticas pesadíssimas na imprensa, em jornais, vou citar aqui. Diário Popular de Pelotas. Diário Popular de Pelotas, sobre pimenta nos olhos dos outros é refresco. E aí tem uma crônica aqui do cronista do Diário Popular, de terça-feira, onde ele diz que o prefeito não tem moral para falar claramente. Também vocês podem procurar isso aí na internet, está lá. Ele não tem moral para falar da corrupção dos outros. Porque ele tem uma cambada de nepotismo dentro da prefeitura, a começar que no artigo ressalta aqui que a irmã do prefeito é secretária de Educação. A despeito de todo mundo conhecer a trajetória política da Adriana, o fato é que é nepotismo, é a irmã dele. E ele refere aqui que ela recebe salário de 9 mil. E aí no final ele diz assim, o mesmo prefeito que esbraveja contra a corrupção do PT, mantém a irmã como secretária de Educação, precisa dar o exemplo, ou seguirá desmoralizado. E tudo o que dirá será apenas palavras ao vento, ocas. Divaldo Lara terá coragem? Então termina assim a crônica. É aquela história que nós estávamos dizendo aqui, né? Do ladrão de estimação. E aí o Lula foi passando de cidade em cidade e nessa arrogância, porque o poder, né, se contamina as pessoas de certa maneira que elas passam a achar que elas podem tudo. A impunidade protege de tal sorte no Brasil, infelizmente, que o crime e o criminoso acha que pode tudo, como ele não é punido. E causou muita estranheza. Está o PT muito surpreso de que há uma reação contra, porque eles sempre fizeram e disseram o que queriam e nunca houve reação. Estão colhendo o que plantaram, a briga entre classes, né? Com certeza. Não, e mais importante, né, que o pessoal saiu dessa de perder, de não ter coragem e resolveu partir para o enfrentamento dentro dos mesmos meios que apresenta a esquerda para ele. Bom, eu sei que lá em Santa Maria, aí o Lula se perdeu de vez. Eu vou botar para vocês aqui o áudio de um vídeo do que disse o Lula lá em Santa Maria. Quando a gente consegue dar R$10 para uma pessoa humilde, ela fica o resto da vida agradecida. Quando você dá R$1 bilhão para que os grandes fazendeiros daqui comprem essas máquinas modernas, comprem caminhonete, eles não são agradecidos, como passa o tempo inteiro falando mal do governo. Gente financiasse a agricultura aqui no Rio Grande do Sul. Toda eleição, eles se colocavam contra nós. Em 2006, você está lembrada que eu vi aqui as caminhonetes todas dos últimos tipos, as mais modernas caminhonetes, de fazendeiro que pegava dinheiro emprestado do governo federal. Ele tinha 2 prazeres na vida. Um, quando ele pegava o dinheiro, e o outro, quando ele dava um calote no governo. E essa gente nunca gostou do PT, nunca admitiu a Duda, nunca admitiu o Castro. Eu fui muitas vezes em feira, aquelas feiras que tem aqui de criador de gado, criador de cavalo. Se eles tratassem os empregados deles igual eles tratam o cavalo deles, os empregados deles. Bom, precisa dizer mais alguma coisa? Só uma parte aí. Primeiro, então quer dizer que se tu dá R$10 pro pobre, o pobre tem que ficar
agradecido pro resto da vida. Então, vamos supor o seguinte, tudo bem, o presidente Lula fez os IFSUs, fez a Unipampa, fez vários projetos benéficos para a população. Mas então nós também vamos ter que ficar recalcados com o Fernando Henrique e com o Itamar, que criaram o plano real, estabilizar a economia. Então nós não vamos poder criticá-lo. Acho até que é mais grave, viu, Maurício? Nós não vamos ele poder confessa que o que ele fazia era com o propósito de comprar o voto. Não era com o propósito de resolver a questão social. Ele fala de uma maneira profundamente desrespeitosa em relação ao pobre. Ele diz que o pobre, quando recebe 10 pila, vira cordeirinho, vira massa de manobra. E ele disse que os produtores, apesar de todo o financiamento que sempre fizeram, não foi ele que fez. Sempre se fez financiamento agrícola no Brasil. E não é ele que fez, quem que faz é a União e o governo, são os cofres públicos com o dinheiro recolhido dos impostos, entendeu? Sim. E que deu, que financiou, que apesar de todo o financiamento, olha o nível de barbaridade que esse cara resolveu largar lá. Por isso, engrossou, e vai engrossar mais. Muito pior do que isso, no fim ele diz ali ainda que o produtor tinha duas alegrias, uma era pegar o dinheiro e outra dar o calote. Bom, tem um documento do Banco Central divulgado aí, que o menor índice de inadimplência nos cofres públicos é o crédito agrícola a nível rural e a nível pessoa jurídica e pessoa física. Todos os demais créditos, cartão de crédito, cheque especial, financiamento, todos eles, os índices são muito maiores. Quer dizer, além de tudo era mentira. Além de tudo, nem isso era verdade. E no final ele diz ainda que o produtor trata os seus empregados pior do que os animais. Outra inverdade. Em partes, né? Porque tem muitos que tratam. Olha, meu amigo, isso é da natureza humana e para isso tem lei para... Não pensa tu que quem hoje é empregado, que amanhã vire patrão, que não agirá conforme o seu caráter. Isso é uma questão de foro íntimo. E para isso tem lei que protege sindicato que deveria proteger patrão que trata mal empregado. Agora, tu generalizar todo mundo e dizer uma estupidez dessa, uma barbaridade dessa? Generalizar não, tanto é que eu disse em parte, né? E ele tá colhendo os frutos, né? Hoje na Band News de manhã, tava lá a notícia de que ele foi impedido de entrar em Passo Fundo. Já em São Borja, a reação foi bem mais pesada, os caras vieram pro game mesmo, e a brigada passou o trabalho lá, e em Passo Fundo ele foi impedido de entrar na cidade. Tiveram que fazer um desvio e mandar ele lá pro, sei lá. Ou então o PT lançou um fake news, ou a Band News acabou republicando um fake news, porque eu vi, página do deputado Mainardi, um vídeo ao vivo dele e do presidente Lula discursando em Passo Fundo. Não foi em Passo Fundo, ele foi desviado para uma cidadezinha perto ali, São Miguel, coisa que vale. Bom. Aí a notícia dá claramente, houve queima de pneus no asfalto, o produtor foi preso, atravessou o trator, a brigada subiu para cima e tirou ele na marra de cima. Ou seja, o Lula, na situação que está, e fazendo questão de arrastar com ele todos os seus companheiros, e eu sei que no meio dessa gente tem gente honesta, gente que podia fazer alguma coisa produtiva, continuar podendo alguma coisa. Além disso, além de condenado, além de tentar, em vez de se afastar e responder e se proteger o partido dele e as pessoas que eu sempre o acompanharam, me vai para público em Santa Maria fazer um discurso absurdo, agressivo, que agravou mais ainda a situação. E vai seguir repercutindo. Daqui ele vai para Santa Catarina, vai para o Paraná, e vamos ver no que vai dar isso, até 4 de abril. Eu concordo, mas também eu quero olhar o outro lado, porque eu acho que a manifestação da direita é legítima, sem tirar nem pôr. Só que, aí é uma visão minha, todo mundo tem direito a discordar. No momento que eu critico o MST, o PT, o PSOL, o PSTU, para usarem de expedientes e de práticas que cerciam o direito de ir e vir, e no futuro ou a posteriori eu faço o mesmo, eu estou me igualando a eles. E aí a minha manifestação está se perdendo no meio do caminho. E no momento que eu critico o MST por agressões e vou lá com pedras, com soco inglês, agredi-los, eu estou me tornando tão bandido quanto eles e quanto Lula. E estou perdendo a razão. Não, porque não há condenação, né? Mas tu tem razão, Maurício. Ocorre o seguinte, que infelizmente a nossa mídia, ela vive de factoide, entendeu? Então se tu não criar o factoide, tu não ganha espaço. E a esquerda sempre soube disso. E essa direita, que tem essa, como os comunistas chamam de moral pequeno burguês, entendeu? Ela não quer se expor, ela acha que vai passar feio, que é vergonhoso. Não é, esses são os meios, não adianta, tu tem que fazer enfrentamento mesmo. O que está funcionando? Infelizmente, né, que a imprensa chegasse e fosse tratar do assunto sobre o mérito, mas não, ela trata sobre o que aparece, sobre a imagem, sobre os efeitos. Eu cansei de ver manifestação em São Paulo que meia dúzia de louco queimava 11 pneus no meio do asfalto, meia dúzia, em vez da polícia ir lá e meter a borracha, prender esse desgraçado, saiu em rede nacional. Os caras não têm expressão nenhuma para representar nada, nem tem espaço em lugar nenhum na mídia. Mas a mídia vai lá e faz o circo. E aí, meu amiguinho, se é isso que funciona, se são essas as armas e é isso que é possível,
E aí os caras vão usar. E agora mais ainda, porque a indignação é grande e tem gente, até eu só peço calma, porque eu vi pessoas se manifestando de maneira muito raivosa. Claro. Existe um sentimento represado de injustiça aí, sofrido ao longo dos últimos 15, 16, 20 anos. Se tratou essa questão social de uma maneira equivocada, sem terra que não era sem terra. Não se faz justiça social promovendo injustiça social. Justiça social é uma coisa que diz respeito a toda a sociedade, não a uma fração da sociedade. Não a jogar uns contra os outros. Não a prejudicar ou violar o direito de um para garantir ou privilegiar o direito de outro. Aí não, né, meu amiguinho? Não. Então há um sentimento represado e eu espero que façam com muita veemência suas manifestações, mas contenham sempre a violência, não permitam que a violência se instale. Eu falo isso até por manter a coerência, porque eu digo e não nego, não escondo meu passado. Eu apoiei várias vezes o PT, votei no Maynard várias vezes, votei no Lula, não votei no Tarso e nem no Olívio, porque quando o Tarso concorreu eu já estava discordando do PT e quando o Olívio se elegeu, eu ainda não votava. Mas a questão é o seguinte, eu me lembro do Foro Social Mundial em Porto Alegre, o primeiro Foro Social Mundial em Porto Alegre, onde trouxeram um francês, o Beauvais, famoso Beauvais, que foi nas plantações de soja e nas plantações de transgênicos e botou fogo. Aquilo é uma excrescência. Aquilo eu achei uma excrescência, um escárnio. Eu digo assim, como é que um cara desse vai ter legitimidade para fazer isso, vai desrespeitar a propriedade? Eu sempre fui contra o MST invadir terras e agredir. Eu sou a favor de uma reforma agrária, acho que devem protestar, devem reivindicar, mas com respeito à lei, sem invadir propriedade, tudo. Aí, para manter a coerência, eu digo o seguinte, a direita fez um protesto legítimo, mas perde a razão no momento que parte para agressão, mesmo que tenha sido provocado, porque no momento que mordeu a isca da provocação, fizeram o que os provocantes queriam, ou seja, se igualar a eles e fazer factoides para depois vir esses fake news mostrando que eles perderam a razão. Aliás, fake news esses que mandaram para uma jornalista de São Paulo, a Joyce Hassui, não sei o que lá, que transmitiu ao vivo lá na sua página do YouTube, dizendo que Bagé tinha corrido Lula e que o prefeito tinha honrado as calças que vestia, que era o machão de Bagé, mas não correram o Lula. O Lula veio, cruzou por eles, fez o discurso que quis e foi embora. Eles fizeram, diferentemente de Passo Fundo, eles fizeram um protesto pacífico aqui e lançaram cerca de dezenas de fake news para se promover na mídia nacional, tanto que agora a mídia nacional está dizendo assim, prefeito de Bagé getulista, o Brasil deve seguir o exemplo. Para aí, então vai seguir o exemplo o quê? De aumentar a alvará, de aumentar imposto, de deixar a rua esburacada? E outra coisa, getulista. Não, PTB não é de hoje não é. Isso é o que eu estou te dizendo do problema da mídia, entendeu? Só que, assim, ó, essa coisa de fake news e de mentiras aí, isso aí está generalizado, meu cara. Tá. Isso é uma guerra sem mocinhos. O que é de verdade nessa história e o que é legítimo? O Lula é condenado e se arvora a fazer uma campanha à presidência da República, Brasil afora, e quer que os brasileiros o aceitem. Apesar de tudo que já foi veiculado a respeito. É natural que haja uma oposição. Sim. E é natural que as forças que se opõem a ele... Por que eu não me envolvo nessas coisas? Não estou dizendo que não seja natural ter uma oposição. Eu fui uma vez só naquelas passeatas contra a corrupção aqui em Bagé. Eu fui também, mas eu vi uma de liderança lá. Eu fui uma vez só e tinha uma quantidade de maluquinho da época da ditadura na frente do troço lá, puxando a ponta lá, com bandeirinhas, que nunca foram honestos, que sempre foram corruptos, que estavam ali só fazendo apologia, não, fora ladrão, que volte os meus ladrão, eu quero os meus, deu pra vocês de boquinha, agora eu quero boquinha. Aí eu nunca mais fui, cara. Eu também. Aí um amigo meu, uma pessoa culta, eu vou até citar o nome, né? Doutor Abeiro, na época, estava envolvido nisso, na organização disso, e eu protestei nisso, não é possível. Tem que puxar a ponte de... Aquelas pessoas não podem ser o cartaz, a apresentação do movimento, se for, vai esvaziar, como acabou esvaziando. E o doutor Abeiro, que é um homem que tem um pensamento democrático a respeito da definição democrática dele, dizendo que não podia cercear, que não podia... Eu acho que tem. Ideologia é essencialmente sectária. Então não dá para te fazer um movimento pró-moralização dos meios públicos, contando com um monte de corrupto no meio. Tu vai esvaziar o movimento sempre. Não, e prova disso é o seguinte, eu acho legítimo
prefeito protestar e tomar posição. Aliás, eu respeito o homem que toma posição, porque é o homem que merece respeito e é digno. Agora, ir fazer um discurso fake news de que vai mandar conta para deputado, de que bababá, que tá lutando contra a corrupção, depois que ele trouxe Cristiane Brasil a Bagé. Quem é a Cristiane Brasil? Filha do Roberto Jefferson, presidente nacional do PTB, Roberto Jefferson. Cristiane Brasil não assumiu o Ministério do Trabalho porque responde processos na Justiça do Trabalho por ter empregado em condições subhumanas, quase de escravidão, um motorista seu. Ela não assinava carteira, nada. É a mesma coisa que tem dezenas de RPA sem carteira assinada. Agora quero até parabenizar o prefeito, porque ele pagou um dos terceirizados, o Rubão recebeu sexta-feira, acabou com o nosso discurso. Mas tem quantos aí que ainda não receberam? Então é um discurso fake news. Eu acho que o movimento que organizou esse protesto, tudo bem, recebe o prefeito ali, cita que o prefeito está ali, mas olha para o passado, no momento que ele trouxe Cristiane Brasil, não, prefeito, não, fique só aqui nos acompanhando, não discurso, porque senão vai esvaziar. Então eu conheço muita gente que me disse que estava lá e que quando o prefeito começou a discursar se retiraram. E aí a questão é o seguinte, então eu quero ver se quando o prefeito, ou quando o Guanaco, a Sônia Leite, ou outros do PP, trouxerem o Maluf, trouxerem a Cristiane Brasil, trouxerem o Roberto Jefferson aqui, se vai ter o mesmo protesto, no mesmo nível e na mesma robustez. E outra questão, depois da decisão do STF antes de ontem, eu não quero ver mais nenhum preso, mesmo que tenha sido condenado. A lei tem que ser igual para todos. Deixa eu só dar uma floreada sobre este aspecto. Tchê, tu sabe que eu achei bastante interessante sobre essa manifestação dos caras quererem bloquear o Lula, aquela coisa. E a raiva que tava no lombo daqueles bichos era uma coisa fora do comum. Tchê. E essa raiva também vem vindo, como tu disse, durante todo esse período. É um sentimento trancado dentro dos caras. E tava afim, assim, de tudo, praticamente, de matar ou morrer ali. Mas eu acho também, por outro lado, o Lula praticamente tá com a porta aberta para ficar cadeado, bicho. Eu tô achando que é um exagero que estão fazendo, mas justamente eu vivo agora trazendo para a cidade de Bagé. Que bom seria também que o povo de Bagé, depois desse lote de impostos que foi aumentado, quem sabe não fizesse a mesma coisa, começasse a bloquear o Divaldo de entrar dentro da prefeitura, bloquear os vereadores, que foi eles também que foram responsáveis por todo esse lote de aumento, 300% em cima dos alvarás, em todas, o Rataú é um sábio, todas as vezes ele fala sobre esse aspecto e fala com muita clareza com relação a isso, e essa questão que eu fico a perguntar, por que não usam também esse atributo de tentar bloquear essa coisa, e aonde nós vamos parar? Porque se o Lula vai seguir, quer dizer, o exemplo de Bagé, dos machos de Bagé, mas que machos de Bagé? Macho que é macho não precisa entrar em briga de ideias, não precisa ficar se pegando relho, pegando pedaço de pau para dar um no outro, só porque o Lula veio, enfim, o Lula tá praticamente fora da casinha, e quem é que chuta cachorro morto? Alguém viu um cachorro morto ficar chutando na rua? Não é, pessoal. Então, eu gostaria muito, tem até uma manifestação aí que tá para ser realizada, não sei se ela é perto lá da Santa Tecla, alguma coisa. Eu registrar aqui, nós recebemos uma notícia que hoje às 13h30, no trevo da Praça Santos Dumont, aí na Presidente Vargas com a Santa Tecla, está marcada a manifestação contra a atual administração municipal. Pedindo fora Divaldo e o fim desse escárnio da administração. Sim. Um dos organizadores é o professor Sérgio Meix, que é professor da Unipamp, e até ele está querendo criar uma organização, porque ele mesmo me disse hoje que já está cansado de ser chamado de coxinha pelos esquerdas e de petralha pelos direitas. Então, a situação dele é complicada, ele está na Unipampa, né? A Unipampa é reduto dos malucos. Olha, vou lhe dizer, professor, eu sou que nem o senhor. Os tarados da esquerda me chamam de coxinha e os tarados da direita me chamam de Petralha. Petralha ou de
porque essa gente não consegue entender que a pessoa tenha independência e não faça política de forma passional, cúmplice, conivente com coisa errada. Aliás, sobre o que o Ciro estava falando ali... Falando nisso, somos 3, viu? Eu também sou chamado de coxinha e petra... E eu gosto de coxinha e de pão com mortadela. Eu também. Situação ótima, inclusive. Eu não tenho a menor interesse de ter a simpatia de nenhum dos dois lados. É porque não estamos me simpatizando. Entendeu? Não estamos correndo a nada aqui. Tô me lixando pra vocês. Eu não tenho crise de aceitação. Ui, eu quero ser aceito. Ai, e que coisa horrível, não gostam de mim. Eu vou falar, tô cagando e andando, entendeu como é que é? Nem Com de todo direita respeito. nem esquerda, com todo respeito, entendeu? Só uma parte. Ah, pouquinho dos infernos. Eu gosto dessa posição porque isso me mostra que eu tô no caminho certo. Se a direita não gosta de mim, a esquerda não gosta de mim, eu gosto de pão com mortadela e gosto de coxinha. E agora assim, ó, Eu como os dois. Eu como os dois. Agora assim, ó, eu não tô aqui pra ser me simpatia. Ah, e Messias? E nem Messias e profeta. Goste de mim, ótimo. Não gosta, paciência, tchau e Paciência. adeus tia Chica. Mas sobre o que o Ciro estava dizendo, é o seguinte, não é porque eu estou criticando essa questão do Lula que eu estou, de qualquer maneira, apoiando o lado inverso. Principalmente esse lado equivocado que quer aproveitar, que é corrupto, tão corrupto e às vezes mais corrupto, e quer aproveitar a oportunidade para se inserir dentro de uma coisa legítima, para se promover nesse meio, para tirar frutos pessoais. Eu espero que as pessoas que estejam se manifestando contra o Lula, contra o PT, porque essa raiva, essa coisa toda que está desembocando em cima do Lula, o Lula acabou simbolizando isso de uma maneira centralizada. Porque vem toda uma história, e com razão das pessoas, de que elas vêm sofrendo as consequências da impunidade, da imobilidade, da insegurança, da violência que vem acontecendo todos os dias contra elas, e agora um símbolo, porque um ex-presidente que está condenado não vai preso, há essa resistência para botar ele na cadeia, e agora nós vamos falar sobre o Supremo, que criou uma exceção, fez o Lula pular na frente do Palocci. O Palocci está furioso lá, que era para ter analisado o habeas corpus dele primeiro do que o do Lula, entende? E isso acaba desembocando aonde? Contra o Lula. Então não é porque eu estou aqui falando contra o que o Lula está propondo, o Lula vai enterrar o PT de vez, né? É só esperar a eleição que tu vai ver. Praticamente como aconteceu o PDS, né? Igual, vocês vão ver um fenômeno, porque isso é sociologia, A sociedade se movimenta da mesma maneira sempre. Nós vamos ver um fenômeno nessa eleição agora, tu vai ver, de derrocada dessa esquerda, e aí onde ela vai manter, de alguma maneira, alguma força no Nordeste. Justamente no mesmo lugar onde a direita, no fim da ditadura, manteve. Quando terminou a ditadura, a arena foi terminar lá no Nordeste. Lá ela teve os últimos governadores. Bom, o Sarney até agora há pouco mandava no Maranhão, né? E trocou do Sarney para o PCdoB. PCdoB tem o primeiro governo do Estado no Brasil, da história do PCdoB, é o Estado do Maranhão. E vocês vão ver que a eleição vai reproduzir exatamente isso. Ela vai perder muita força no resto do Brasil todo, mas em alguns vai até assumir, entendeu? E no Nordeste vai continuar um núcleo. Por quê? Porque é uma sociedade menos organizada, menos politizada, menos informada, entendeu? E que acaba reproduzindo isso da forma como vota. Então não é porque eu estou criticando isso que eu estou não é porque eu sou gremista que eu quero que os colorados tudo se ferre e que eu fecho os olhos para umas cacacas que o Grêmio faz. Aliás, eu não sou nem nesse caso de política, eu não faço essa conta. No futebol é possível. Tu quer ser passional? Vá pro futebol. Com a sua família? A família é legítimo que seja passional, mas na política não. Faço das minhas palavras as palavras do Itaú. Não é porque eu estou criticando o protesto da direita, que eu achei legítimo, mas que eu achei que no momento partiu para agressão, perdeu a razão e se igualou aos bandidos e aos seus críticos, que eu defendo o Lula. Eu quero que o Lula seja preso, até porque ele foi condenado em segunda instância. Eu quero que as leis neste país sejam cumpridas e quero que a população, em peso, como disse o Silto, comece a protestar para que a justiça e as leis sejam cumpridas. Por isso que, mais tarde nós falaremos nisso, e por isso que eu disse, depois do STF ontem, eu não quero ver nenhum preso, né? Porque a lei ou é para todo mundo ou não é para todo mundo. Agora, só deixa eu registrar um ouvinte aqui que disse o seguinte: com um prefeito réu em vários processos, com toda a família empregada no executivo, governo que não faz licitação e governo que apresenta altos impostos, altas taxas e alvarás e atulha a prefeitura de RPAs e CCs, vai criticar o Lula. Tá aqui o nosso ouvinte, que eu não cito o nome porque ele não me autorizou, mas se ele me autorizar eu cito o nome dele. Então, só para complementar na questão dessa pauta, para já terminar, depois da palavra rapidamente para o Vassourão, tem um grupo que está se organizando para estar lá na praça, enfim, contra a questão do Divaldo, o mau governo do Divaldo, enfim, mas não adianta em praça, tia. Vamos ali na frente da prefeitura
prefeitura e fazer um grande ato ali para que as pessoas saibam realmente o desgoverno que está realizando através desses lotes e lotes de impostos que aumentaram aí a troco de nada, entende? Então agora ele tem que pagar a conta desse monte de troço. Então não adianta ele ir para cima lá onde tiver o Lula e fazer garoto propaganda e dizer que tudo é errado, o PT, enfim, e a casa dele está caindo. Então é por isso que eu digo, se querem fazer manifestação, mas tem que fazer manifestação de todo o povo que está sendo lesado através desse lote de imposto. E ir lá para frente da Câmara, lotar a Câmara de Vereadores, para realmente criticar essa questão dos vereadores que foram coniventes com o que ele mandou. E o nosso ouvinte aqui autorizou a divulgação do nome dele, é o nosso ex-vereador, Wilson Moraes, que já lançou a sua pré-candidatura a prefeito de Pelotas. Antes do comentário, mandar um bom dia pro meu amigo Tom, hein? Tá bom, Tom? Ó, Tom Jerry. Aí, passando a artilharia que tá nos escutando aí, nosso ouvinte assíduo, hein? Tá bom, Tom? Bom dia pra ti e o pessoal aí. Insulto mais o pessoal aqui, é o seguinte, tchê, o que me indigna, sabe o que é? Não. E até eu queria fazer uma perguntinha para o Ataú. Quem é que fez o palanque pro nosso prefeito discursar lá no Unipampa? Ué, um caminhão? Foi um caminhão. Mas foi planejado, né? Porque o nosso prefeito sempre, tchê, o que tá acontecendo em todo o Brasil é o que vai levar o Brasil ao fundo do poço. O ódio. Pregar o ódio, tchê. Esse prefeito se elegeu pregando ódio e continua pregando ódio porque ele fala que aproveitou que o Lula veio aí e tem muita gente contra o Lula, ele sabia que se ele lá e botasse um pouquinho de veneno ia explodir, né, Arataú? Então, fazer discurso de ódio, cara, pra pregar o ódio, pra botar as pessoas... Aí eu pergunto, será que o PT fez alguma coisa pra ele quando ele tava no PT, quando ele teve boquinha no PT? Tá? Não, porque eu acho que... Ele nunca teve no PT, ele teve no governo do PT. No governo do PT, com certeza. Tu entendeu? Eu acho que a política tá indo pra um rumo que não vai acabar bem, porque os políticos estão aproveitando e estão botando o povo um contra o outro, né? Com essa política que eles fazem aí, porque no fim a corda sempre arrebenta no lado mais fraco. O Vassourão, o Maurício disse aqui, Maurício, o que é? Parece que tinha CC lá, é isso? Ó. Tinha dezenas de CCs lá no protesto. O prefeito, tudo bem, ele é uma figura pública, uma figura política que foi eleito pelo povo. Agora, os CCs estarem lá fazendo desapreço político em carro da prefeitura no horário de trabalho, isso aí rasgou totalmente a lei orgânica e o Estatuto dos Servidores, que diz que o servidor público é onde se enquadra os CCs mesmo, porque o Estatuto do Servidor diz que servidor público é aquele que mesmo transitoriamente ocupa cargo público. Não pode fazer promoção de apreço ou desapreço político durante o horário de expediente. Isso aí é passivo de punição e demissão. E tinha dezenas de CCs lá, inclusive um CC que consta no portal da transparência como lotado no setor da assistência social, mas ele fala nas redes sociais que é da assessoria de comunicação e ele estava dirigindo carro oficial da Secretaria de Meio Ambiente. CC, eu não sei se tem lei, portaria, ofício, que permite CC dirigir carro oficial. Mais uma coisa que vai juntar lá no entulho que já está no Ministério Público, lá, com certeza isso vai pro pacotinho aquele que vai botar uma grade na porta e outra na saída. Né? É isso, mas o Vassourão estava me falando dessa questão do ódio. Essa questão do ódio... E o Zoinho foi suspenso. Oi? Vocês lá tudo fazendo protesto e o Zoinho foi suspenso. Pois é, depois nós vamos falar do Zoinho, do campeão. Esse negócio do ódio, quem faz política fazendo esse tipo de discurso emocional, ele com certeza pretende enganar a opinião pública. Porque quando a pessoa tenta desviar a discussão sobre coisas objetivas, de como se deve administrar, quais são as questões fundamentais do município, como se faz para resolver, vários populistas o Lula fez isso, tem muito isso, vários, isso é típico do populista. Aí ele quer te arrastar para um discurso emocional. E tu entra nessa burrice se tu quiser. Então quando o cara começa a destilar e babar pelo cano da boca e dizer um monte de merda que não tem pé nem cabeça, entendeu? Tá na cara que o propósito dele é te ludibriar. Ele tá ali fazendo aquilo para neutralizar a tua consciência, para neutralizar a tua inteligência, para neutralizar a razão. Ele tá tentando te envolver emocionalmente para te não pensar, para te agir de forma impulsiva e não raciocinar sobre o que está acontecendo. É simples. Esse é o mal do populismo. É o grande mal de todos os populistas que houveram na América Latina. Todos. Pode citar dos mais diversos países. O próprio Trump agora é um populista. Essas coisas de jogadinha de efeito, palavras fora de contexto. Isso é um truquezinho nojento. Entendeu? Ele devia fazer protesto lá, se pudesse, inclusive, né? Porque não pode.
Eu acho que a pessoa, para vir a público, para atacar a moral de outros, precisa ter um cuidado muito forte para que a dela seja uma moral que seja, entendeu, blindada, que seja uma moral que não deixe reparo, que não seja uma moral que esteja envolvida em mentiras, que não seja uma moral que esteja envolvida em ilicitudes, como por exemplo nepotismo, entendeu? Que não seja uma moral que diga que vai trabalhar pelo pobre, como tu disse, e depois pega e achaca o pobre no momento dos impostos, e essas coisas todas, entende? Que acaba que o judiciário vai dar resposta para isso. E esse caminho que nós estamos evoluindo é para onde nós vamos. Nós vamos acabar dando resposta para isso. Pode até que demore um pouco, né? Eu me lembro aqui da investigação que botou na cadeia aqui o bicheiro local, aqui o Mário Kusser, né? Eu fiquei muito surpreso, até eu quero falar sobre isso, sobre o quanto a qualidade da polícia, nossa polícia local, vem melhorando um tempo para cá. Agora, recentemente, a polícia fez uma operação contra o tráfico de droga, que é uma coisa quase cinematográfica, né? Uma polícia científica de verdade. Uma polícia que faz uma investigação profunda e pacienciosa, que se preocupa com a materialidade da prova, que junta, no caso do bicheiro, esse que foi preso, só de escuta telefônica, Vassourão, foram 16 meses. Esse governo não tem 1 ano e meio ainda, entendeu? Então, assim, eu tenho certeza, eu vou te dizer, eu me arrisco a dizer, que eu tenho certeza que essas coisas que estão aí, agora vem o Tribunal de Contas para fazer os apontamentos com relação à contabilidade do ano passado, que isso vai acabar estourando. E eu espero que essa demora toda que esteja acontecendo a nível de judiciário, porque as pessoas ficam ansiosas porque haja uma resposta. E eu entendo a ânsia das pessoas e entendo também a ânsia de quem trabalha nisso e quer fazer uma coisa bem feita, porque se tu faz a coisa de uma forma assodada, com provas inconsistentes, com poucas, só na base do achismo, entendeu? Primeiro que tu abandona o Estado democrático de direito, que tu precisa formar prova contra alguém para poder denunciar ela. E segundo, que o teu propósito é por água abaixo. Então eu te digo que eu tenho fé pelo que eu tenho visto, né? O mesmo caso do assassinato aquele do gauchinho, aquele do Gilberto, o trabalho apresentado pela Polícia Civil no jornal, com planilhas, com mapa, eu nunca tinha visto aqui em Bagé. Então eu tô achando que é isso, entendeu? As coisas não, a nível de judiciário, não estão dando uma resposta como nós gostaríamos, na rapidez como deveria, porque eu acho que deve estar se fazendo um trabalho consistente aí para que quando se for fazer alguma coisa, não tenha mais saída, né? É jaula mesmo. Só um adendo dentro dessa questão da polícia, isso aí é uma nova visão, porque nos últimos concursos entrou muito inspetor, escrivão e delegado novo. Então qual é a visão deles? É que o serviço público está desacreditado. Então eles querem mostrar competência e seriedade para acabar com essa visão de que o setor público, principalmente a polícia, é ineficiente. Tanto é que hoje tem excelentes defensores públicos que antigamente diziam, vou procurar defensoria pública, então tu tá ralado. Não, hoje os defensores públicos lutam pela tua defesa, que é uma nova visão do setor público que veio com essa gurizada, com esses servidores novos. De novo eu vou falar de uma máxima da sociologia aqui. A rigor as coisas não mudam. Eu, o senhor, a senhora que estão em casa me ouvindo, a gente não muda. Nós somos o que somos desde, passando lá aos 15, 16 anos, nosso caráter, nossa personalidade está formada. A gente adquire experiência e conhecimento. Então, a rigor, nós não mudamos. Nós melhoramos ou pioramos. Quem mudam as coisas, de verdade, são as gerações novas que chegam. E é o que o Maurício está dizendo. Essas gerações novas que estão chegando no serviço público, influenciada por outras pessoas que têm feito trabalho, como o juiz Moro e outras, elas vêm apresentando um trabalho realmente diferenciado. E o que é importante, elas têm recebido o apoio do Estado aqui para que possam fazer o seu trabalho. Porque não adianta muito o cara ter vontade de fazer e não ter condições nenhuma. E politicamente os caras caparem a possibilidade. Muito bem. Vamos, nós temos aqui o Divaldo na manifestação, mas eu acho que na verdade já me comentamos tá mais tudo. Que dito dentro do mesmo assunto. Né? Isso. Exatamente. Não, mas deixa eu aproveitar e falar uma coisinha que vocês não estão sabendo e não estão em pauta ainda. Eu só antes, você sabia que agora de manhã foi assaltado a ótica Bagé? No centro da cidade? No centro da cidade. Os caras entraram de arma lá, parece sair 4 homens. Eu queria saber o seguinte, seu. Sabe que estava fazendo o anel rodoviário ali, estava a firma Constubras, né? Que estava tocando o anel rodoviário. Eu tive por lá conversando com os caras, a Constubras foi embora. Porque ficou 5 meses sem receber pelo serviço prestado. E ontem, para minha surpresa, eu passei ali e estavam os caras tocando e um ônibus. Já viste um ônibus para fazer asfalto? Os caras tirando o carrinho de mão de dentro num ônibus. E eu perguntei pros caras, mas... Só uma informação, era um Transformer. Parecia um ônibus por forma, era um Transformer. Aí eu perguntei pros caras, os caras disseram,
Não, a firma foi embora, não pagaram eles. E agora é nós que vamos fazer, nós vamos alugar maquinário pra fazer. Mas e aí? Não sei, os caras de ônibus. Vocês podem alugar O ônibus e caminhão furgão pra fazer asfalto. Mas só... Não será essa mesma gente que anda pegando serviço a título precário aqui em Bagé, sem licitação, né? Não será que Acho que não. Eu vou me informar mais, porque a firma... Eu vou me informar mais porque eu fiquei surpreso. Hoje, de manhã, antes de eu vir aqui, eu fui lá, mas como tava chovendo, não tinha ninguém. Mas vem cá, tu já sabe sobre a licitação que foi cancelada de novo? Sim, é do lixo. Ai, Sim, não é possível. Mais uma vez. Não é possível isso, ó. Mais uma vez, a licitação do lixo cancelada. Eles querem Mas tu tem certeza, Vassourão, que isso aconteceu novamente? Sim, com certeza. Maurício, como é que tu falava, Eu recebi pelo WhatsApp. Como é que dissesse? Não, tu recebeu pelo WhatsApp, mas foi confirmado. É isso que nós queremos saber. Que foi novamente Porque, cancelada. não, agora... Tia, não, eu vou te dizer uma coisa pra ti, eu não entendo, tia, essa cidade tem que ter dono e o dono tá ganhando muito dinheiro. Tá, não, mas a questão é o seguinte, é risível, né, porque esse projeto do lixo não pode ter sido feito pelo setor de projetos, que é um setor de projetos aciado e impoluto, né, não pode ter sido feito nem pelo estagiário, porque é o erro do lixo. Ah, não, é sem comentários. Só um pouquinho. Se nós, semana passada, nós falamos sobre isso aqui, né? Já nos desculpando com o senhor e com a senhora de ter que falar de novo dessa barbaridade. É verdade, isso foi cancelado de novo. Segundo o Vassourão foi. Tu tem certeza? Tu não fumasse uma maconha antes de até hoje? Tia, não é possível. Não, deve ser a licitação do lixo da Ceguá que foi cancelada. Tia, não acredito. Se isso é verdade, faça favor, prefeito. Pegue a mala, junte as... E vá-se embora. Vá-se embora. Não, é o erro, não foi feito nem por estagiário. Um ano e quanto tempo? E esse troço não se resolve? Eu não acredito. Não foi feito nem por estagiário. Peguem. Meio-dia e 14, tu não vai fazer o intervalo e... Peguem aquele projeto do Dudu. Era só fazer. Só que eles pegaram aquele projeto do Dudu. Olha aqui a notícia de última hora aqui. Assalto por volta das 10h10 na Ótica Bagé, na Avenida 7 de Setembro, sofreu um assalto a mão armada. Segundo a Brigada Militar, 5 homens armados chegaram em um veículo sedã de cor vermelha, entraram no local e levaram objetos e dinheiro, e ainda não se sabe valores, e fugiram. Os policiais militares estão realizando buscas. O veículo usado pelos suspeitos foi encontrado próximo ao Museu Dom Diogo de Souza e, segundo testemunhas, eles entraram em outro carro e fugiram. Que barbaridade. Mas a fonte é o Jornal Minuano, viu? Só para esclarecer aos ouvintes. Jornal Minuano. Agora a questão do lixo. É o erro. Não pode ter sido feito nem por estagiário, né? Porque, pelo amor de Deus, pega o projeto do Dudu, faz uma maquiagem ali, uma corrigida e apresenta, né? Porque, pelo amor de Deus, isso já já estão tirando... Diz o Vassourão que ficou pro 18 de abril. Acho que melhor eles passarem pro dia 1º de abril. No dia 1º de abril, Fica mais coerente. Fica mais coerente, Dia da mentira. Porque isso aí já tá ficando uma palhaçada. Na verdade, palhaçada não. Porque quem tá sendo feito de palhaço é o povo. Isto vai dar cadeia. Vocês estão brincando com esse troço, caraca. Eita, quarta câmara. Bueno, vamos ao intervalo e dentro de alguns instantes voltaremos. E o pessoal que está no Facebook fica conosco aqui, ó, que tem um lote de papo que nós seguimos aqui. E lembrando que esse programa tem os apoiadores culturais da Europes Terraplanagem, da GVD Contabilidade Despachante, que faz o seu imposto de renda com seriedade e entrega no prazo, até 30 de abril. Tem a MC Assessoria de Comunicação e Marketing e o Araújo Vidal Advogados Associados, que resolve o seu problema no ligeirão lá, com meia dúzia de liminar e meia dúzia de grito lá, que o baixinho é polêmico. Tem a Ignacio Imóveis, a Sandra Barreto e a Karina Brinhol, ou vice-versa. Sandra me mandou um recado aqui que vamos marcar uma hora lá. Ela achou um terreno lá na colina, lá entre o Cantegril e o aeroporto. Vamos marcar uma hora lá e vamos ver esse terreno lá. E a Ignacio Imóveis realiza o seu sonho da casa própria, do sítio, da estância, enfim, de tudo. E tem a Ótica Prisma ali na frente do Supermercado Nacional e também em Piratini. Muito bem. Registrar aqui Roselane Correia Macedo, bom dia, nos dando bom dia. Fred Sunhê, nos dando bom dia. Para o Silton, bom dia, Fred. Galvão Veículos, bom dia. Alexandre Trindade Rodrigues se manifestando aqui. Depois dizem no Face que quem estava na manifestação era gente trabalhadora. Mas quem é trabalhador não vai fazer baderna. Quem é trabalhador estava trabalhando. Para mim, quem estava lá era um bando de desocupados. Bueno,
Positivo FM. Vamos lá então, voltando no segundo bloco do programa Vale Tudo, hoje 24/3/2018. Vamos então agora entrar alvarás. O que significa isso, Ratal? Bom, faz horas que está essa grita, essa reivindicação, essa ojeriza das pessoas em relação a isso. Eu não vou citar o santo, mas vou contar um milagre, até porque depois essa pessoa que me passou essa informação, ela tinha me autorizado a usar inclusive o nome dela. E depois, como houve uma reviravolta, e nós vamos falar dessa reviravolta aqui, aliás, a reviravolta eu não sei o que é pior, mas ela me mandou um relato aqui e diz assim, ó, em 2012 ela pagou R$131 de alvará, 2013 122, 2014 129, 2015 156, 2016 pagou 683. Essa informação aqui, que de 2015 a 2016 passou de 156 o alvará dele para 683, desmente o que disse o vereador Omar Gani aqui, que a rigor os aumentos que o prefeito teve que fazer agora foram para corrigir os índices que o governo passado não tinha reajustado. No caso do alvará, já houve aqui, do ano de 2015 para 2016, um reajuste de 400% praticamente, entende? Então não cabia. E o pior de tudo, que nesse ano de 2017 veio R$2.400 o alvará desse mesmo senhor. Bom, aí não resta a menor dúvida que a pessoa tem que ficar revoltada mesmo. E aí acaba que o cara perde a medida, fica violento. Agora, como disse o Silvio, tinha que fazer manifestação. Vocês ficam nessa coisa aqui em Bagé desculpe a franqueza, né? Uma certa servilidão, assim, uma certa prantear a autoridade. É verdade. Não existe isso, meu amigo. A autoridade é o senhor e a senhora que bota esses malucos lá dentro lá. É assim que o bota tira. Então termina com esse troço. Não adianta puxar o saco desses caras, achar que eles vão resolver de boa. Ah, não, não quero me conflitar. Cara, vai tio a CIBA, assim, de loja, em vez de estar recebendo... Em vez de estar recebendo 600 e poucos mil, como recebeu o ano passado, para o negócio dos estagiários, aí, repasse pela prefeitura, devia mobilizar todo mundo e ir para frente do centro administrativo, o comércio todo de Bagé, a indústria toda de Bagé, e paralisar o governo. Como assim que o governo vai achacar dessa maneira os impostos no meio de uma crise, de uma recessão? Olha só o que o Maurício vai contar para vocês sobre o que o seu prefeito andou dizendo sobre esse negócio do aumento dos alvará. Fiquei sabendo por uma fonte fidedigna, essa fonte foi nos vereadores dizer, olha, não tem como rever os alvarás, aí a minha empresa pagava 100 e poucos, agora está pagando 200 e pouco, a minha empresa pagava, agora está pagando 744. Aí o vereador em questão chegou e disse assim, não, nós estamos tudo nos vendo da sala para a cozinha, porque a proposta que o prefeito disse que mandou para a Câmara foi o aumento dos alvarás dos bancos e não das empresas. Como isso? Eles não sabem o que aprovaram. Ou então o prefeito mandou uma coisa e aí quando fedeu, fez outro. Tirou a cara, botou a base do governo toda da Câmara no mato, desmoralizou a Câmara inteira e deu como resposta, não, mas não foi isso que eu mandei vocês aumentarem. Foi o... Mas como é assim, cara? Não foi sancionado? Como assim? O senhor não sabia? Se foi sancionado, meu amigo. Mas é bem feito, viu, senhor e a senhora vereador? É bem feito. Que vocês não olhem o que o gabinete do prefeito manda pra vocês, as consequências que isso tem pra cidade, pra municipalidade. Tudo cabresteado. E pra vocês, ó o papelzinho ridículo. Se isso for verdade, há que ter gente honrada lá na Câmara. Se eu sou da base do governo de um prefeito, e o prefeito me manda um projeto de lei pra Câmara, pesado, salgado, me dá um monte de explicação. Eu acredito nas explicações dele. Porque ele é bom de discurso, a gente chora com o discurso. Dou a cara a tapa, meto o peito na água e boto a população numa situação pesada. E depois o meu líder vai lá e dizer, não, mas não foi isso que eu mandei pra vocês. Olha, se isso for verdade, ou vocês são um bando de desonrados. Não, mas não dá pra generalizar. Tem vereadores não sei. Não, mas não é, velho, não é possível. Não. Tem que reagir a isso. Não dá, eu sou da base do governo. O governo me dá isso como resposta? Eu concordo contigo. Mas pra mim, até acho que isso é mentira. Eu também acho que é mentira, mas eu concordo contigo e digo que não dá pra generalizar porque teve vereadores que votaram contra essa série de aumentos. Não, é evidente, eu não tô falando de quem votou contra. Não, mas aí é outra coisa. Mas é honrado também quem apoia o governo numa medida pesada. Sim. Mas o líder, a pessoa que propõe, tem que sustentar a posição dele, não pode tirar o corpo fora e deixar o cacique tira o corpo fora e deixa os índios no mato. Sim, não, eu concordo. Aí não, né, velho? De ambos os lados. Aí, cacique, tchau pra ti, cacique. Tu vai cacicar pro outro lado. Eu concordo contigo que de ambos os lados são honrados. Eu só tô estranhando, e é por isso que eu acho que não seja verdade, por
porque eles ainda não chiaram, né? Porque se faz isso comigo, eu vou pra imprensa, vou pra rede social e chio, fui enganado. E por que esses vereadores que votaram contra não foram pra empresa avisar pra população? Tudo cabresteado. Tá, essa é a pergunta. Não é tudo, porque tem os que votaram contra, não dá pra generalizar. Eu soube... Ninguém tá dizendo que quem votou contra... Eu soube que o prefeito... Escuta o que o rapaz está dizendo. Os vereadores que votaram a favor. Contra, só um pouquinho. Vamos tentar, vamos botar... Contra a emenda. Contra o povo. Não, contra a emenda. Bom, então ninguém está se Os que entendendo. votaram contra a emenda teriam que usar os meios de comunicação e comunicar a população. É isso que eu estou me referindo. E outra, eu soube que teve uma reunião lá na CIBA e o prefeito saiu muito faceiro de lá, que disse que o papo dele foi muito bom e enrolou todo mundo lá. Ô, Urataú, vamos ver se eu consigo me entender. A questão, como tu está falando, é justamente se a base do governo disse ou percebeu que o cacique Juruna disse que mandou errado e assim mesmo eles estão quietos, estão cabresteados, estão desmoralizados. Desmoralizado. Mas o que é isso? É uma desmoralização. É um troço... Aliás, não é a primeira vez. A das estradas foi a mesma coisa. Olha como é que veio o prefeito depois. Eu não vi, puseram a proposta aqui do secretário, eu como sou muito ocupado, ele não sabia. Tá falando nisso das estradas? De novo? Falando nisso das estradas, na questão do CC e nessa questão dos alvarás, veio um estafeta aí tentar me intimidar, estafeta da prefeitura tentar me intimidar, dizendo que eu não tinha legitimidade para criticar a prefeitura, os CCs e os projetos das estradas. Aí eu nem respondi, porque legitimidade tá. Agora a questão é a seguinte, aí ele veio me dizer que o projeto das estradas era bom, era positivo. Eu digo, sim, meu nobre estafeta, ex-estafeta, porque agora ele não tá mais na prefeitura, era positivo. Para alguém sempre vai ser positivo, mas para mim não é, para os ruralistas não é, para parte da população não é, tanto que chiaram. Ora, sim. Não, mas houve manifestação fortíssima. Aliás, muito engraçado isso. Né? Eu já estou acostumado, não me causa estranheza nenhuma. Quem gritou por primeiro sobre essa história aqui e gritou fortemente fomos nós. É verdade, verdade. E ponto. Faltamos muita gente. E aí começaram a se dar conta. E eu vi um videozinho no Zap, um produtor gravou uma outra rádio, né, entrevistando um produtor, e o produtor reproduziu ipsis literis o que ele escutou aqui. Aqui no programa. Foi o que eu acho que foi um vídeo que eu compartilhei no grupo político. Bacana, viu, Tchê? Sabe que esse é o trabalho que a gente faz, Quem filmou essa entrevista, na verdade, era o rádio da Ana Lúcia Toio. Ela filmou e mandou, e aí eu compartilhei no grupo político. E aí numa rádio, a voz do campo, se não me engano. Um programa, é um programa na Rádio FM, e ainda o comunicador, o âncora, ou o apresentador chegou e perguntou pro produtor, mas quem é a mente brilhante que fez isso? Mas é interessante a gente se sente gratificado, porque essa é a ideia, né? Tentar levantar os questionamentos, fazer as pessoas pensarem a respeito e que haja uma reação para proteger o interesse da comunidade. Muito legal. Bueno, está conosco também, né, nos escutando, o Antônio Augusto Saraiva, nosso Saraiva lá, o autor também de rádio, da Rádio Clube. Também está Cláudia Maia Dias, Ayrton Borba. Claudinha! Isto, Renato Torales, nosso homem da SAMU. E também Simone Moraes. Adriana Grafê também. Opa, nossa amiga Grafê. Gafrê, rapaz. Bueno, vamos dar seguimento. Supremo Lei Fleury. Bom, primeiro vou ler um textinho curto aqui que me mandaram aqui, muito interessante. Preste atenção. Não sei se entendi, mas o STF, como de praxe, reuniu-se para decidir. Mas decidiu que antes precisava decidir se poderia decidir. Decidiu que poderia, mas decidiu não decidir, mesmo podendo decidir. Decidiu que vai decidir outro dia. Mesmo assim, decidiu que o TRF4 não pode decidir pela prisão antes do STF decidir. Foi isso? Vou te contar um bandelouco aqui. Data Vênia. Suprema cacaca.
Mais ou menos o troço é o seguinte, 2 votações aconteceram, uma foi 7-3, né, de admitir, primeiro, a possibilidade de... Não foi 7-4? Não, 7-3, não, faltou um voto, inclusive, ou 7-4, não faz diferença, a admissibilidade de que o assunto do habeas corpus pudesse entrar ali. E depois, por 6-5, foi concedido preliminarmente habeas corpus ou Lula até o dia 4 de abril. Porque segunda-feira o TRF4 vai analisar os embargos declaratórios, e é óbvio, mesmo que desse o que desse, os embargos declaratórios não mexem no mérito nem mexem na pena. Ato contínuo, terminada essa reunião, o Moro vai decretar a prisão do Lula. Bom, eu vou te dizer uma coisa, tem horas que parece que eu vou vomitar, né? Tem que respirar fundo. Fica difícil até de vir pra rádio. Eu já venho pra rádio e eu tenho que comentar uma coisa, como eu disse pra você, não, porque eu não sei exatamente se... Eu às vezes fico me batendo na cabeça, sacudindo os miolos. Foi uma balinha. Se criou uma exceção da exceção tão grave que o Palocci se manifestou, que está preso. Está esperando o habeas corpus. Está esperando o habeas corpus, porque a fila de habeas... Tem uma fila, sabia? A pessoa chega antes, principalmente quem está preso, porque o habeas corpus do Lula é preventivo, é para ele não ser preso. Então toda aquela ladainha que o Supremo falou da defesa da liberdade é muito mais importante para quem está preso. E o Palocci está há 1 ano preso, e ele denunciou ali, mas vem cá, pularam, pegaram a fichinha, um fichário, uma fila, puxaram a fichinha do Lula aqui e atiraram pra cá. A Carmen Lúcia conseguiu fazer o mandrake ali, porque não era isso que eles queriam, né? Eles queriam já decidir. Ela conseguiu fazer o mandrake aí pra empurrar essa discussão lá pro dia 4 de abril. E eu falei em Lei Fleury aqui no começo, porque esse troço de prisão só quando terminar, na última instância do julgamento, foi criado durante a ditadura para proteger um delegado que era o maior bandido do DOPS do Brasil, o pau-mandado mais sanguinário da ditadura, que chamava Fleury, delegado Fleury, que no fim da ditadura acabou sendo assassinado num queima de arquivo, né? Mataram o sujeito. Então a ditadura criou essa legislação que faz com que o bandido fique solto, porque acabou que a lei não pode ser, ficou com esse nome de Lei Fleury como um apelido, né? Mas a lei não pode ser feita para uma pessoa só, então ela foi feita para todo o Código Penal e ficou aí. Antes, o cara era preso e aguardava julgamento preso. O juiz enxergava os indícios necessários ali. Hoje tu tem a figura da prisão preventiva, que é um absurdo, com mais de 40% da população prisional no Brasil é prisão preventiva. Por quê? Porque a Lei Fleury diz que o cara só pode ser cumprir pena a partir transitada em julgado a última instância. E tem gente... O Ike está em prisão preventiva, até a prisão preventiva não tem prazo, né? Diferente da temporada. E tem gente tão perigosa que tem que o judiciário criar um ardil por causa dessa lei. E agora tá o Lula usufruindo, a esquerda que passava falando da ditadura, né? Dessa barbaridade. A ferradura, né? Então o STF fez isso. Até os caras tinham aquela gozação da Dilma, né? Que a Dilma disse que aquela vez que tinha quem ganhava, perdia, quem perdia, ganhava. Foi mais ou menos isso. Eu sei que o Carmen Lúcia conseguiu protelar essa decisão para o dia 4. É óbvio que a prisão dele vai ser solicitada e o habeas corpus preventivo vai garantir a liberdade dele até o dia 4 de abril. E dia 4 se reúne para discutir o mérito. E ainda teve ministro ali que teve a cara de pau, me foge o nome dele agora, de dizer que ele tinha pressa porque ele tinha um avião para pegar. E que a questão toda era o feriado da Semana Santa. Então, e depois, sabe, as pessoas ficam sentindo espécie com a raiva, com as manifestações raivosas que acabaram havendo contra o Lula. Olha o universo que está instalado aí. Não terá o Supremo agido conspirado contra a sociedade? Porque a questão toda, meu amigo, é apaziguar essa situação e resolver isso de uma vez. E resolver dentro da lei. Qualquer precedente nessa história de privilégio vai radicalizar cada vez mais o processo. Uma vergonha. Não, o Supremo simplesmente rasgou as leis, porque foi criada a lei de prisão em segunda instância, porque antigamente, baseado na Lei Fleury, diversos corruptos, entre eles Paulo Maluf, Jucá, Temer, o próprio José Sarney, se beneficiavam disso, eram acusados, aí eles iam recorrendo até a última instância, que é o STF, tu recorre aos tribunais regionais, depois ao STJ e depois ao STF. Só que aí eles acabavam se elegendo e pegando foro privilegiado e isso ia se postergando, que acabava na prescrição, porque tem, ainda ontem nós tivemos uma aula, na nossa reunião de pauta, que só eu e tu estávamos presentes, na hora, então, o doutor Vicente nos deu uma aula de direito, que tem a prescrição objetiva e a subjetiva.
A objetiva é quando o cara tá preso, tá cumprindo a pena. E a subjetiva é aquele que ele foi condenado, não cumpriu a pena, mas... Ao contrário, subjetivo é quando ele não foi preso, não houve processo e ele some, por exemplo. Antigamente acontecia muito, o cara fugia pro Uruguai, matava um cara aqui, passava 20 anos no Uruguai e voltava, tinha prescrito. E a objetiva é quando o processo está em curso. Sim, tá. E o processo demora tanto tempo para sair a sentença que prescreve. Que esse é um instrumento que você faz no judiciário. A morosidade do judiciário está toda aí para isso, para privilegiar a impunidade dos poderosos. Então, quanto mais tempo demora, e mais, quando o cara passa uma determinada idade, essa prescrição diminui. O tempo prescreve mais depressa, depois de 75 anos. Depois de 80 anos, a prescrição é pela metade, até porque, devido à idade, não precisa... a prisão, não, a prisão não é mais no cárcere, e sim domiciliar. Sim. Vamos lá, então. Multas das pessoas jurídicas. Bom, isso é uma coisa que faz tempo que eu tenho conhecimento. E ontem saiu uma matéria na Band News que prenderam 2 carros em São Paulo. Um tinha uma dívida de 18 milhões em multas e o outro uma dívida de 6 milhões em multas. 2 carros tinham 24 milhões de reais em multas. Eu sabia, mas quem escuta em casa já como é que o cidadão conseguiu botar 18 milhões em multa no carro? Se uma multa por excesso de velocidade ou por furar um sinal é 100 pila, 200 pila. Funciona assim, é para o senhor entender a perversão do Código de Trânsito brasileiro, que também é feito para privilegiar e proteger poderosos e para ferrar o senhor, para ferrar o povo, para ferrar quem não tem poder e não tem dinheiro para comprar bagaceira. O motorista é pessoa física, o carro registrado no nome da pessoa física. Se ele sofre uma autuação, seja ela qual for, dessas que de parador eletrônico, onde tu não é parado pela fiscalização, tu recebe a autuação e embaixo tem um campo para te dizer quem é a pessoa que estava conduzindo. Se tu não preencher aquele campo ali, os pontos vêm para ti, da tua carteira. E se tu acumular 20 pontos, tu perde a tua carteira. O carro que está em nome de pessoa jurídica, olha o tamanho da safadeza. A multa vai para a empresa, com esse campinho para que a empresa preencha apontando quem é o condutor. Se a empresa não apontar quem é o condutor, a multa é multiplicada pelo número de vezes que aquela infração foi cometida por esse veículo. Ou seja, não tem penalidade nenhuma de restrição de direito de ir e vir, de liberdade, de patrimônio contra a pessoa jurídica. O carro do Ike Batista lá, atropelou, o guri tinha não sei quantas multas. Por quê? Porque estava no nome da pessoa. Os caras fazem de propósito. Eles compram um carrão, botam o nome da firma e saem loqueando por aí, não dá nada, a carteira do cara limpinha sempre. Foi assim que esses 2 carros chegaram a 24 milhões. O que tinha que ser é uma patifaria mesmo. A empresa tinha que ser sancionada de uma outra maneira. Está obrigada a apontar o condutor. E se não apontar o condutor, confisque-se o veículo de imediato. De imediato. Vocês fazem ideia do quanto pôs em risco a vida das pessoas um carro de uma empresa que conseguiu somar 18 milhões de reais em multas? O carro foi apreendido numa blitz e vai a leilão. Mas vai pagar o quê? 15 mil? Uma fração, os 0 avos dos 18 milhões de reais em multa? Olha o nível da palhaçada. Olha o nível da palhaçada. Isso tem que mudar urgente. A empresa jurídica, quando recebe a autuação, eu conheço o caso de vendedores. Aliás, eu presenciei, fui testemunho, socorri, inclusive, um vendedor na BR-153 que passou por mim alto do chão no Fiat Uno, mas bota alto do chão naquelas curvas bravas lá da BR-153, e quando ele foi fazer a curva, ele não venceu a curva e entrou na pista contrária. E sentido inverso, vinha uma carreta carregada de grãos, uma bitrenha, hein? E o louco vinha rápido também, grudou os pés no freio, ficou a marca na época. Eu tenho até um vídeo postado no Facebook sobre isso, com as marcas do freio, só que o caminhão freou dentro de uma curva, ele tombou e caiu na pista. E acabou colhendo o carro desse vendedor no meio. Por sorte, nós conseguimos salvar o cidadão, mas ele passou por mim a 200 por hora, a 160, 150 por hora no mínimo. E por que o vendedor fazia? Ele tava, olha a sacanagem, a empresa dá horário pro cara, te vira, não dá nada a multa, toca o ferro e o cara sai pra estrada a milhão, meu velho, botando em risco a vida de todo mundo. Então tem que mudar isso urgentemente. A punição para a pessoa jurídica precisa ser imediata sobre o confisco do patrimônio. Não é possível que o povo nos vendo às voltas com um monte de maluquice que essa CTB, esses malucos do Contran lá, todos os dias inventam patifaria para nos atolar, e a pessoa jurídica, onde está o dinheiro, tem um privilégio
privilégio absurdo, que põe em risco a vida de todo mundo. Muito bem. Vamos então, só trocar um pouco a pauta pra cima. Zoinho, campeão. O que quer dizer o Zoinho campeão, Orator? Bom, primeiro vamos ter essa notícia. Tem o prefeito. Essa notícia eu vou ter que dar, Maurício. Pode dar. Sabe que a gente salva os áudios, né? Edita e posta no YouTube. Sim. O áudio da entrevista dele é o campeão de acessos. Mais que o dobro do acessos do deputado Mainardi. Vereador Amargani, enfim. Não, aí os outros nem mais que o dobro. É só entrar no YouTube aí olhar. Campeão de acesso. Bom, se tu brinca, né? Nosso futuro prefeito, eu já tô achando que é mesmo. Mas campeão e por coerência, né? Porque ele veio falar que ele estava sendo punido com razão. Ele ainda disse com razão, ele nunca retrucou sobre o motivo da punição, porque ele se amotinou e decidiu fazer o horário diferente. Só que ele queria isonomia. Ele queria ter o mesmo tratamento que os afiliados políticos. Parece que outros lá tentaram inclusive criar leis, depois se revelaram ineficientes, ilegais e tiveram que voltar atrás para criar privilégio para outros nesse sentido, né? Porque fizeram todos os concursos para cumprir 8 horas, eles cumpriam 6, porque esse negócio de cumprir 6 horas na prefeitura é assim. Existe uma assertiva ou uma errativa na prefeitura, de que se tu tem um expediente de 6 horas corrida, tu economiza muito em material de expediente, luz, telefone, se tu tiver 2 expedientes de 4 horas, 8 horas de trabalho. Então alguns prefeitos adotam um horário corrido de 6 horas como medida de contenção de despesa. O fato é que os funcionários da SMTC foram concursados para 8 horas. E 40 semanais. A prefeitura cobrou isso deles, o Zoinho se insurgiu e foi punido. E aí eu encontrei o Zoinho na rua, eu vou ler aqui, uma placa, não tem como mostrar para vocês, uma placa na rua pedindo o apoio, se tivesse como aparecer. A placa tá uma coisa redonda com... tipo uma placa de trás. Aí ele com um copinho de plástico na mão, cheio de moedinha, dizendo: olá, sou o Zoinho, agente de trânsito. Fui suspenso por 30 dias pelo Poder Público Municipal, sem salário. Preciso da tua ajuda. Qualquer quantia serve. Espetacular. Nosso campeão de audiência. Vamos então, mais uma pauta. Bolsonaro bate palmas. Não, Bolsonaro bate palmas para esse escárnio que está acontecendo com o STF, onde as leis, a Constituição e as leis federais, as leis maiores, estão sendo rasgadas. Porque no momento que tem um condenado em segunda instância, está claro que ele tem que ser preso e recorrer detido, e recorrer em reclusão. Aí, caso ele seja absolvido no STF, bom, aí liberta-se ele. Só que o STF está dando cada vez mais força pro Bolsonaro, e o Bolsonaro bate palma porque ele vem com esse discurso moralista. Nada contra, cada um vem com seu discurso. Eu estou dizendo o discurso do Bolsonaro, de que vai fortalecer as PMs, as polícias civis, de que vai combater a corrupção, de que vai acabar com o politicamente correto e que vai apresentar isonomia para todo mundo. E ele vem batendo forte na esquerda, e essa batida forte dele na esquerda vem tomando força porque a esquerda antigamente pregava uma coisa, pregava moralidade, pregava ética, e agora quer se eximir, quer rasgar as leis, quer se eximir, quer se beneficiar das leis, querendo ser mais igual do que o resto do povo brasileiro, ou seja, querendo estar acima da lei e acima das pessoas. A esquerda dizia no passado que a direita fazia, era que a esquerda denunciava, a direita fazia, né? Tá fazendo hoje igual, né? E aí tá fortalecendo o Bolsonaro. Com certeza, porque a radicalização, vocês entenderem, enquanto tu prestigia ou tu glamoriza um radical de um lado que tá envolvido em uma série de problemas, tu prestigia, tu promove a nível de opinião pública o radical inverso. O que é fato sobre o Bolsonaro que ninguém desconhece e ninguém pode desconhecer é que dentro do Congresso Nacional ele foi o único político, presta bem atenção, que se opôs sistematicamente contra o PT. E ele colheu os frutos disso. Ou seja, as posições dele lograram êxito por razão. O PT acabou se revelando no que se revelou. Na medida em que a justiça não é feita, de que a paz não volta, de que a impunidade continua a ser promovida, que a exceção a favor da corrente inversa continua a ser pranteada e apoiada por um grupo da sociedade, automaticamente tu fortalece a candidatura do Bolsonaro. Quanto mais o Lula estiver em cena, quanto mais o Lula estiver a fazer coisas como esse discurso que ele fez contra os produtores, contra os pobres, né? Ele disse com todas as palavras que ele compra um pobre por R$10. Disse, tá ali, gravado, tá? Que ele dá 10 pila para um pobre e um pobre fica ovelhinha, fica à disposição dele. É mesmo, porque a Santa Inês é rebelde. Então,
Por que o Bolsonaro bate palma? Por isso. Aí não adianta falar do Bolsonaro. Não adianta ficar bravo porque o Bolsonaro está se criando. Quanto mais radicalizado o processo, mais o radical que se opõe ao que está aí estabelecido vai se promover. Ou termina essa história de uma vez e nós vamos para tentar discutir essa eleição de 2018 dentro de um bom senso mínimo. Ô, meu amigo, eu tô para te dizer que o Bolsonaro hoje já está no segundo turno. Claro. E se continuar ele foi eleito no primeiro turno. E se continuar nesse ritmo, vai se eleger rindo. Aqui o ouvinte aqui, o Rafael Galli, diz: Bolsonaro poderá ser o nosso Silvio Berlusconi. O quadro é semelhante ao que a Itália vivenciou no período da Operação Mãos Limpas. Tá vendo? E dentro Até interessante essa tua observação, hein? Eu até vou procurar uma lida a respeito. Interessante essa observação. E até sobre essa questão do Bolsonaro, só vou retrocedendo um pouco, fazendo um breve comentário sobre fake news. Eu assisti uma palestra do ex-prefeito de Porto Alegre, pré-candidato ao senador, que ainda não tem partido, mas a única coisa que ele definiu é a sua candidatura ao Senado, é o José Fortunati. Ele falou que ele trouxe pesquisas e documentos mostrando que, devido aos fake news das redes sociais, as rádios estão crescendo no índice de credibilidade. Elas estão voltando a ser fonte de informação das pessoas. Porque hoje em dia governos estão criando páginas fakes nos Facebooks para entrarem nos grupos de debate e tal, um grupo de civilizado de debate, aí eles vão lá e disseminam ódio, e aí terminam com os grupos. E depois, esses mesmos fakes começam a disseminar fake news, notícias fake news. Prova disso na nossa municipalidade aqui, tanto é que a principal fomentadora de fakes e fake news da municipalidade estava nessa palestra e saiu totalmente incomodada e enraivecida, talvez porque é verdade doa. Uma outra notícia sobre a eleição presidencial aqui, recente aqui, me mostrou o Maurício Machado aqui que o Temer é candidato. Em entrevista do Temer à revista Isto É, ele sempre disse que não era candidato, né? Ele não é candidato a presidente. O candidato a presidente dele é o presidente da Câmara, o Rodrigo Maia. Vou te dizer o que ele vai fazer. A mesma coisa que fez o Sarney. Ele vai ser candidato ao Senado para arrumar um fóruzinho privilegiado, que aliás eu espero que isso caia. Tá lá, tem um projeto do Álvaro Dias no Senado para acabar com isso, e tem uma discussão que vai acontecer dentro do Supremo, da Suprema Porcaria aquela lá, sobre esse assunto aí. Então o Temer diz ele que seria uma covardia não ser candidato. Ele vai ser candidato e eu me arrisco a dizer que a federal ou a senadora aí... 7 de outubro é a eleição. Quanto tempo é 6 meses antes? Abril, né? Abril, então ele... A tal janela aquela? Não é a janela. É porque para ele concorrer a outro cargo eletivo, ele tem que renunciar 6 meses antes. Isso serve pro presidente? Serve pro presidente. Ele só não renuncia se for candidato à reeleição. Então, se ele renunciar 6 meses antes, assume o Rodrigo Maia e concorre como se estivesse indo à reeleição. Porque aí o Rodrigo Maia é o presidente e concorre à reeleição. Só que em vez de concorrer, aí vamos supor que o Rodrigo Maia venha se eleger. Aí o Rodrigo Maia não tem direito à reeleição, porque ele, por lei, o Rodrigo Maia só pode concorrer a uma reeleição e para completar o mandato. Mas interessante esse teu raciocínio e faz sentido. O Temer se afastaria, o Rodrigo Maia assumiria. Isso é verdade? O Rodrigo Maia se assume, ele poderia ser o candidato a presidente? Pode concorrer à reeleição normal. Ele está assumindo o cargo para completar o mandato. É claro, ele não ele não foi eleito, ele está substituindo porque o outro se licenciou. É a mesma coisa do Temer. Se o Temer quisesse concorrer à reeleição, ele poderia. Olha só o que tu disse aí. O Temer vem para o Senado de São Paulo, o Rodrigo Maia assume interinamente a presidência e enquanto o presidente interino é candidato a presidente da República, ou seja, ganha um palanque enorme, ganha um mandato de presidente para se promover, e o Temer protege a cola dele lá se elegendo senador. Interessante isso. É bem... Se é como tu disse, é bem plausível que seja por aí, por esse caminho. Não, até sábado que vem eu trago o artigo da Constituição que fala isso, que os cargos executivos que pretendem concorrer a outros cargos ou que pretendem que seus familiares concorram ao cargo, tem que renunciar 6 meses antes. Tio, cientista aqui, gênio é ele. Mas o comentário que fez com o Bolsonaro se criou em cima do PT. Com certeza. Então, o nosso prefeito aqui também. Então o PT só cria. O PT só cria. Monstro.
Pois é, era o que eu ia te dizer. Tá bem. Então está também conosco a Maria Moura Termes e Shirley Lemos está também assistindo através do Facebook. Vamos então mais uma pauta, a penúltima pauta de hoje, shopping em Aceguá. Começa, Maurício. Isso aí vai dar um quiprocó, porque primeiro ontem nós ficamos sabendo que para fomentar poder abrir o free shop, o cara tem que ter um patrimônio de no mínimo 2 milhões de dólares. E vão vender no mínimo $300 ali para as pessoas. $300 é R$1.000. Aí a pessoa vai deixar de fazer um rancho para ir no free shop. E outra, essa questão aí de fomentar os free shops, isso aí é um prato cheio para a van vir para Aceguá. E aí, ó, eles vão vender de tudo lá, correto? E aí o nosso comércio aqui, como é que fica? Porque assim, ó, é muito mais fácil de Aceguá. Eu não sei o que o secretário de Desenvolvimento tá aí muito feliz com essa história dos free shopping brasileiros, né? É. Porque o que eu sei... Ele ficou feliz em passar gol, né? Não Pelo que eu saiba, o free shopping se faz num país para vender para a população do outro país. Sim, tanto é que no Uruguai, os uruguaios são proibidos de comprar lá. E eu sei porque eu já emprestei a minha identidade para um uruguaio poder passar. E eu sei que tem gente brasileira que ganha vida alugando a sua identidade ali na esquina para os uruguaios. Tu entendeu? Por uma razão óbvia. Porque o que é o free shop? É uma zona de livre comércio, de isenção fiscal dos impostos do produto. Então, os produtos vendidos dentro do free shop brasileiro, eles são uma fração do preço do que eles são vendidos aqui em Bagé. O que os free shoppings de Aceguá vão vender, sei lá, uma televisão que aqui custa 1.500, lá vai custar 800 mil, a mesma televisão. Tu só paga gasolina pra ir lá. Aí o que me surpreendeu profundamente nessa história, e eu não tô entendendo, cadê a CIBA, cadê o Cindy Loja, cadê o secretário de desenvolvimento, cadê prefeito, cadê vereador, cadê todo mundo? A lei diz que as lojas que vão se estabelecer lá só poderão ser grandes lojas. Daí que essa história dessa loja, que a da Van tem a ver. A dona Van periga fazer isso. A jogada toda da Van quer botar 50 lojas no estado, não sei lá. Em Bagé não vai botar em Aceguá. Imagina, vai vender. Até porque a Van vende de tudo, desde televisão até papel higiênico. Mesmo que não seja a Van, que seja outra. A lei está dizendo claramente que só grandes empresas, quer dizer, o senhor pequeno comerciante está fora. O senhor que é a massa do comércio de Bagé está fora do negócio. O senhor que não tem 2 milhões de dólares está fora. E aí, meu caro, é $300, porque para os uruguaios, diz a matéria ingênua no jornal local, não $300 para os uruguaios e $300 também para os brasileiros. Quem define quantos dólares poderão gastar um uruguaio num free shop brasileiro é a legislação uruguaia, não a legislação brasileira. É lá a aduana do Uruguai que vai definir quantos dólares. Mas a notícia maluca é que os brasileiros poderão gastar $300 por mês. Meu amigo, vai quebrar todo o comércio de Bagé. Todo o comércio local de Bagé vai quebrar. Bagé vai ficar ceguado antigamente. Dentro do que... Qual é o perfil salarial aqui em Bagé? Quanto por cento das economias aqui em Bagé ganham mais do que 4 ou 5 salários? Não, fora os CCs. Não, isso aí é exceção de exceção de exceção de exceção. Tu imagina um casal, empregado no comércio, ganha 1.200 limpo ali cada um, 2.400. Eles têm que fazer rancho, fazer não sei o que lá, meu filho. Eles vão de excursão para Aceguá de ônibus. Eles vão de carro, eles vão de caravana e vão... vai ser muito mais, é 60 quilômetros daqui para comprar tudo que eles têm que comprar lá e trazer para casa. Uma parte porque vai ter 30, 40% de desconto no que vão comprar. Paga a viagem para Aceguá e sobra dinheiro, filho. E se for de excursão de ônibus, sobra muito mais dinheiro. Uma parte, senhor presidente. No Uruguai tem um mercado estilo nacional, que é o famoso Tata. O famoso Tata, seguido eu vou a Melo comprar. E encontro dezenas de bagenses nesse mercado comprando, porque o Tata é tipo Big, tu compra tudo, até roupa. A Van, tu compra tudo, da televisão ao papel higiênico, ou seja, entre fazer um rancho aqui e comprar tudo, o rancho lá e as coisas pra casa, tu compra na Van e ainda sobra dinheiro. Mas, amigo, a lógica do free shop é essa. O produto é isento de impostos. A redução de imposto aí vai de 30% a 40%. Isso paga a tua viagem rindo. Então tu pega o dinheiro que tu vai gastar do rancho, que tu vai gastar pra comprar um eletrodoméstico, tu vai pra Aceguá, meu amigo. Tu faz um ranchinho ali no armazém farroupilha pra ir comendo no ônibus.
O pequeno comerciante de Bagé está excluído do Butim. O Butim é só pros grandão. Uma bota maluquice nisso. Pega a excursão ali pra Ceguá pra ir fazer as compras. Pra ti não ter que fazer lanche lá, tu faz um ranchinho ali no armazém Farroupilha, um salgadinho que vai comer lá e depois faz um ranchão lá. Ou esse jornaleco enlouqueceu e botou que o brasileiro pode comprar $300 lá, e acho que não é tão louco assim pra botar uma besteira dessas. Ou então tem que haver um movimento urgente em Bagé contra esse troço. Vai quebrar, se for verdade, todo o comércio de Bagé. E aí Bagé vai ficar a Ceguá de antes da emancipação, de antes dos free shops. O Big é você manda pra lá. Tia, tu sabe que eu achei altamente interessante? Tu sabe como é que o pessoal vende carro lá em Ceguá? Um abraço pro presidente, o eterno presidente Alvin Rubro, Tato Moreira, que levantou o Guarani. Não, levantou. Tem tudo a ver, tem tudo a ver. Mas tudo bem. Não, tudo bem. Essa eu vou te contar, né, meu? Essa coisinha. Não, vou te contar. Tia, tu sabe que eu achei bastante interessante fui a Ceguá? E tu sabe como é que os caras vendem carro? Sabe como é que os caras fazem pra vender os carros lá? Alguém sabe ou não? Primeiro que eles botam uma placa se vende. Não é vende-se, se vende. Não, tu sabe como é que eles fazem? Carro que quer vender. Eu achei bastante interessante. Eles colocam, eles tiram, pegam uma garrafa PET, colocam água dentro, tiram o rótulo e botam em cima do carro. O carro que tá com aquela garrafa tá pra vender. Interessante, rapaz. Altamente interessante. Tchê. Mas e por quê? Agora eu fiquei intrigadíssimo. Pois é. Mas por que se bota a placa de se vende, de repente tem que pagar uma coima pro Estado? Não, tu pode... Aí que pagaram uma pequena propina pro Estado. Não. E assim a placa de se vende, você pode negociar Não, assim nomás, se pagar impostos, será? Não sei, justamente assim, ó, pode estacionar em qualquer lugar, botou uma garrafa em cima, os caras vêm, entende? Tem alguma relação do cara estar com sede, quem sabe, com quem quer comprar carro? Pois é. Eu achei um código aquilo, hein? Não, é interessante. E tem um cara lá mais pra dentro da Ceguá ali, que tem uma revenda e todos os carros é com uma garrafa em cima. Mesmo dentro da revenda? Dentro da revenda. Mas eu vou lá vender garrafa PET pra eles. Bueno, a nossa última pauta antes de agora sim, falando Tato Moreira, né, está na escuta agora, com certeza. Nilson Terezinha, né, também está. E Antônio Carlos Souza da Luz está também conosco na escuta através do Facebook. Vamos então à última pauta de hoje, setor de projetos, Maurício. O setor de projetos é um setor, todas as prefeituras, creio eu, né, mas que lidam com projetos de lei e que eles têm que ter a consciência de que eles lidam com a vida das pessoas fazendo lei. E não adianta fazer leis estapafúrdias, que não vai ter serventia nenhuma, que não vai ter funcionalidade nenhuma, que só vai prejudicar o povo e leis só para se autopromover. Mas nesse setor, a administração pública tem que ter muita maturidade, seriedade, para botar um gestor que realmente faça leis, ou então que fomente projetos para quê? Porque o problema do Brasil e do Bagé não é as leis, o problema é a falta de aplicabilidade e de fiscalização. Então que fomente projetos que criem fiscais para que verifiquem realmente se essas leis estão sendo aplicadas. Mas para isso tem que botar gestores qualificados. Parece que o antigo gestor não era nem estagiário. Tanto é que está aí o projeto do lixo, o projeto do processo seletivo que está até hoje trancado, está o projeto das estradas aí que se não fosse nós comentar a chiadeira aqui, a produção começaria a ficar nos galpões e sucessivamente apodrecendo, porque assim como a Dilma quis estocar vento, parece que os caras querem controlar o tempo. Não, ele não pode andar de caminhão na estrada porque chove. Tá, mas o cara vai... Se o cara pega chuva no meio do caminho, para o caminhão e desce e vai embora. O cara querem controlar o tempo, tá? Tudo bem. Mas tem que botar gente qualificada. Parece que trocaram um estagiário por uma pessoa que não é muito qualificada nessa área. Em outras áreas, ela é exímia profissional e altamente qualificada, mas nessa área não. É como me botar de secretário de saúde ou de administrador de um hospital. A cultura ainda o jornalismo tem a ver. Não vou botar um jornalista de secretário da saúde ou de diretor de um hospital, que vai sair de gente amontoada rumo ao fim da 7 lá, não vai ser brincadeira. Então temos que botar gente qualificada, temos que ter ética, maturidade e seriedade nesse setor, porque vai vir pessoas que vão para as comissões de leis na Câmara de Vereadores falar pro vento e aí argumentar, e a cada argumento estapafúrdio que a gente nota que até os vereadores ficam com vergonha ali. Só
registrar aqui o Rafael Galli, né? Um abraço, Rafael. Obrigado, Rafael. Bolsonaro poderá ser o nosso Silvio Berlusconi, que ele disse aqui, que é interessante a observação que tu fez. O quadro é semelhante ao que a Itália viveu no período da Operação Mãos Limpas. Aí eu fui me imitar um castilhano aqui. E ele me cornetei aqui. O Urataú está mais para italiano do que para hermano. Ma cara, pero, mano, é certo, é isso da Paulista, é isso da Brunella, eita. O homem achou que eu sou lá dos Bambinos. Abraço. Bueno. Não sou eu que eu queria falar. Bueno, então nesse momento terminamos nossas pautas. Vamos às nossas considerações finais, né, Maurício? Até o microfone se revoltou, não quero mais ouvir o Maurício. Eu quero minhas considerações finais e desejar um excelente final de semana. Sábado que vem estaremos de volta, se Deus quiser, se não sofrermos nenhum atentado. E lembrar que esse programa tem o apoio cultural da Europeus Terraplanagem, da GVD Contabilidade Despachante, que faz seu imposto de renda com seriedade. E lembra que a declaração é até o dia 30 de abril. Tem a MC Assessoria de Comunicação e Marketing e o Araújo Vidal Advogados Associados, que resolve o seu problema no ligeirão. Muito bem. Vassourão. Bueno, pessoal, agradecer a todos os ouvintes aí, os telespectadores do Facebook, por curtir esse programa, mais um programa, e desejar um bom fim de semana a todos, com bastante saúde e paz. E, Maurício, um abraço, Silto, Maurício Machado e Irataú, essa é boa. Irataú. Sabe que o meu avô chamava Urataú também, né? E não se batesse na porta da casa dele, ele era bravo em relação a isso. Eu não dou bola. Trocasse uma correspondência com uma letra errada, ou falasse, não, aqui não mora ninguém com esse nome. Devolvia as cartas, corria as pessoas. Bom, pessoal, foi um prazer, como sempre. Tá? A gente espera ter conseguido contribuir mais uma vez. Bom final de semana para todo mundo aí, pessoal do Face, da rádio, os amigos da mesa, e até a próxima. Abraço. Valeu então, pessoal. Muito obrigado a todas as pessoas que nos acompanharam até o presente momento. E com certeza, sábado que vem, nós estaremos com mais um programa Vale Tudo, aqui na Positiva 96.3. Valeu, nosso muito obrigado. Fique com Deus. Tchau. Tchau.